esquerdo do goleiro que não tinha o que fazer. Segundo gol de Jordan Barreira na temporada 2026. O Botafogo nos acréscimos vai buscar 1-1 no Morumbi. Cláudio Zaidan. Se há justiça num jogo de futebol, tivemos justiça com o empate empatando e num golaço. Zaidan. O colombiano fez um gol de placa no Morumbi, na finalização perfeita. Agora, o São Paulo pediu, porque depois de um primeiro tempo que ele dominou, poderia ter feito 2-0, 3-0, já encaminhada a vitória. O São Paulo ficou no 1-0, desperdiçou muita chance, e no segundo tempo foi outro jogo. O Botafogo, com todas as suas limitações, seus desfalques, seus problemas, foi pra cima e foi empilhando chance. O Rafael fez boas defesas, 2 gols anulados, corretamente anulados por impedimento, mas que já era um sinal de que o Botafogo estava chegando. E agora o empate. Como ele acrescentou 6, não sei se o Everton confirma, nós teremos aí ainda para sair mais gol. Então é hora do São Paulo falar: opa, pera aí, esse jogo estava nas mãos, tô deixando escapar. Ainda tem tempo para tentar a vitória, Canhão. Alan Franco na falta, Caleri cabeceia na área, a bola no fundo, chute pro gol, ela vai pra fora direto pela linha de fundo. Não, tem escanteio, opa! Isso. Toca na marcação, escanteio, São Paulo vai com tudo pra dentro da grande área, tem escanteio na direita, Everton. Quem chegou pra cortar foi o Ferrarese, a bola pela linha de fundo, tem escanteio, quer o segundo. Arthur Cobra, autorizado, levanta muito alta na segunda trave, ela vai chegar nesse lado do Kiko, passou pelo Jordinei. Esse escanteio já veio todo esquisito, essa bola vai direto para fora. Tomou cartão lá atrás, quem foi o Cris que bateu no Alan Franco? Isso, Cris Ramos, camisa 9, cartão amarelo pro jogador do Botafogo por falta em cima do Alan Franco, ainda no campo de defesa do São Paulo. É futebol raiz que você quer, assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Tem coisas que só a Série B acontecem na Série B. Já tem bola rolando para Grêmio e Santos, parando aqui direto o jogo de Porto Alegre com Pedro Martelli, Léo Gens e Leonardo Sonda. De cabeça tentou Cris, a bola fica no meio, disputa na marcação com São Paulo. Jordinei tira, rebate na jogada, volta pelo meio campo o Edenilson. Já toca Vitinho, Botafogo não se entrega. Vai para cima, a torcida que tá aqui no Morumbi se anima. Vitinho domina, vai na linha de fundo, balançou de um lado pro outro, deu a bola, o Wendel tira, toca no meio, entrada da grande área, vira o passe para Pablo Maia, para Danielzinho, bota na canhota Caleri, marcado pelo Ferrarese. Forte o passe, vai embora Caleri. Ferrarese vai na jogada, insistiu Caleri, girou, ganhou bonito, Tapia pediu, cruzou na grande área, a bola joga de cabeça, tira, ficou na grande área, a bola Danielzinho não chega, toca à frente, Joaquim Correia se antecipa, voltou para o São Paulo pela esquerda, pela canhota para Jordinei, para Danielzinho, domina marcado, escapa do Cris Flores, ganhou a jogada, faz a inversão, vira a bola para a direita, vai tentar Lucas Ramon, Arthur com ele, encostou, domina a bola, vira Lucas, já recua para o Arthur que enfia no meio, com o zagueiro Belzório quem fecha com ela, 49 mais 2 para acabar o jogo, o Morumbi, 1-1 para São Paulo e Botafogo. Danielzinho por dentro, o passe. Pablo Maia lá do esquerdo, vira a jogada. Jordinei tropeçou na bola, perdeu a jogada. O menino vai tentar pintar na ponta, já ganhou bem. Insistiu na jogada pelo meio campo. Na direita, vai tentar tomar a frente o Cadiro. O cara é grandão, domina, vai embora na saúde. Ganhou de novo, tá na área, rolou para trás, bateu o Cris, pra fora! A sorte é que esse cara é grosso. Se ele é um pouquinho bom de bola, ele faz o 2-1 pro Botafogo. Ele estava livre, era um pênalti com bola rolando, Everton. Perdeu uma bela oportunidade de virar o jogo numa escapada pelo lado direito do Kadir, que ganha do Jordinei na corrida 2 vezes e bate cruzado. Cris Ramos pede a oportunidade de virar por fogão. 50 minutinhos para acabar, o Arthur bota essa bola, Caleri no peito, limpou, vai bater, clareou, na área rolou, pra Tapia no fundo, bateu direto, fora! Perdeu o São Paulo mais uma chance. O Caleri tá se arrastando, Zaidan. Nitidamente a gente consegue notar que ele tá se arrastando em campo, mas ele tá com uma garra incrível, hein? O Caleri não tem jogado bem, tá numa fase muito ruim, mas ele é um guerreiro, né? Tá sempre lutando. Agora o Tapia já tá ganhando de você por 2-1, hein, Canhão? E olha que ele é profissional, hein? Cris Gomes na área, ganhou, vai cruzar, passou, vem Arthur Cabral, bola bateu no calcanhar dele, foi pra fora, ele fica lamentando, queria escanteio. O Arthur marcando o tiro de meta. Vamos fechar 51, tá acabando aqui. Terminando aqui direto o jogo de Porto Alegre.
para Grêmio e Santos. Vai cobrar tiro de meta, Rafael. O árbitro tá com o apito na boca, levanta os braços e termina o jogo. Debaixo de vaias, o torcedor do São Paulo, é claro, chiando muito com o seu time. Termina 1-1, São Paulo, Botafogo esquenta o jogo no fim. Jogadores do Botafogo vão pra cima do árbitro, comissão técnica também. Grêmio Santos na Bandeirantes. Alô, Pedro Martelli. Valeu, Rogério Assis transmitiu para você no microfone da Bandeirantes o empate em 1-1 de São Paulo e Botafogo no estádio do Morumbi, na arena do Grêmio. Grêmio à esquerda, São Paulo, o Santos à direita. Parte na bola, Carlos Vinícius. Começa o jogo em Porto Alegre. Tá curtindo o futebol da Bandeirantes na jornada tripla deste sabadão. Na Bandeirantes, sai pro jogo Grêmio, sai pro jogo Santos. Santos e Grêmio na sequência do futebol brasileiro. Santos desce para o campo de ataque para a esquerda, primeira posse de bola, escapa da marcação. Gustavo Henrique, finta a marcação, ergue a cabeça na quinta da grande área, volta para a meia esquerda, trabalha a jogada de primeira para Miguelito na entrada da grande área, quarta marcação do Grêmio. Afasta de qualquer jeito, jogo parado, falta marcada. Bola pro Santos na meia esquerda, jogo parado, falta Santos, meia esquerda. Vou lá para a arena do Grêmio, para a escalação do Grêmio. Boa noite a você, tudo bem aí? Diga lá, Leonardo Sonda. Tudo bem, Pedro Martelli, boa noite para você, boa noite a todos que nos ouvem aqui na Rádio Bandeirantes. O time do Grêmio escalado com o Everton, número 1, goleiro de seleção brasileira, Pavon na lateral direita, 7, a zaga tem Luiz Eduardo, 43, Vieri, 44 e Caio Paulista, 38. Meio campo tem Noriega, 19, 33, Léo Pérez, Enamorado, 99, Amuso, camisa 9, e aí dois centroavantes, Bright White, 22 e Carlos Vinícius, camisa 95. Escalado e definido o Grêmio no microfone da Bandeirantes. É falta para o Santos bater pela meia esquerda na quina da grande área. Toma distância para fazer o levantamento. Rony vai para o meio da área. Gustavo Henrique, bom tempo. Jogadores posicionados para fazer a cobrança. Gabriel, bom tempo, e Miguelito, sai da bola Miguelito, bom tempo, levantou na primeira trave, vem o toque de cabeça no gol, na trave, não entra! O toque de cabeça no primeiro pau, William Arão subiu, testou na trave, estava parado no centro do gol, Everton só torceu, quase o gol do Peixe aí, Léo Sonda. O Grêmio começou dormindo, Martelli, e o Santos começa muito forte, a cabeçada do Arão no poste direito do goleiro Everton, quase o marcador aberto para o Peixe aqui em Porto Alegre. Olha, o torcedor já começa a vaiar, não gosta desse início do Grêmio aqui em Porto Alegre. Qual a escalação do Santos aí, por gentileza, Leonardo Sonda? Vamos lá, Martelli, aproveitar o jogo parado, o Rony tá caído no gramado, Santos vai a campo com Brazão no gol 77, Igor Vinícius 18, a zaga tem Adonis Frias 98 e Lucas Veríssimo 4, com o Escobar na esquerda 31. O meio campo, William Arão, camisa 15, ele que há pouco quase abriu o placar, Gustavo Henrique 48, Gabriel Bom Tempo 49, Miguelito 30, Rony 11 e Gabigol camisa 9. Cabos Elétricos Silvio, a líder do Brasil, se assim você pode confiar. Placar de 0-0, começo de jogo na arena do Grêmio, lateral para o Santos bater pela meia direita. Tem preço Peixe, placar de 0-0 na Bandeirantes, na nova frequência 107.3 de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo, na Bandeirantes, levando a você o Campeonato Brasileiro. Ele que está ali de amarelo e preto, os três na verdade, fora o VAR. Quero saber, Sonda, quem apita o jogo? Apita o senhor Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro, assistido por Guilherme Dias Camilo de Minas Gerais, Thiago Henrique Neto Correia Farinha, também do Rio. O VAR fica por conta de Rafael Trace de Santa Catarina. Placar de 0-0, Santos desce para o campo de ataque pela ponta direita, escapa da marcação, Miguelito volta, jogada pelo círculo central, se apresenta para o campo de ataque, Lucas Veríssimo para a meia esquerda, tenta o passe à frente, corta a marcação do Grêmio, domina pela meia esquerda, Escobar com pressa, soltou na meia esquerda para Rony na bandeira de escanteio, na canhota, vem cruzamento no toque de cabeça, corta a marcação do Grêmio, sai jogando, Imortal, por enquanto placar de 0-0, tenda atacado, craque Economia, sempre jogando junto com você, corre que tem golaço de oferta te esperando na loja, no app e no site. Léo James, análise do microfone da Bandeirantes para trazer a leitura do jogo. Deixa eu ver o Santos chegando na meia esquerda, Vinho Peixe. Bom tempo, falta antes do Rony. Bola pro Grêmio, campo de defesa na meia direita. Tudo bem com o senhor, Léo James? Tudo bem, Martelli, uma boa noite para você, pro xará Leonardo Sonda e para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Dois times dizimados por lesões.
O Grêmio com o seu miolo de defesa todo mexido. E a expectativa é pela dupla Bright White e Carlos Vinícius, 2 centroavantes. O Carlos Vinícius um centroavante mais clássico, aquele 9 de área, e o Bright White um jogador de mais mobilidade. No Santos, geralmente o Cuca escala do meio para frente Neymar, Roleiser, Gabigol e Barreal. Desses 4 ele não tem 3 para hoje. Expectativa pelo Gabigol formando uma dupla com o Rony. Eu espero que seja dessa forma. Não gosto do Rony como um ponta esquerda aberto pelo lado do campo. Pelo menos por enquanto. Quem fica mais próximo do Gabriel Barbosa é o Miguelito, que eu não acho que seja tão interessante assim ao Santos, meu caro Pedro Martelli. 5 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando, 0 pro Grêmio, 0 pro Santos. É futebol raiz que você quer? Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Placar de 0-0, desce para o campo de ataque. A equipe do Grêmio pela meia direita sofre a falta. Bruno Aleu de Araújo manda seguir. Placar de 0-0, sai jogando o Grêmio do campo de defesa. Na meia direita domina Luiz Eduardo. Eduardo para Vieri, antes dele domina Pérez. Pérez pelo círculo central do gramado. Chapa jogando pela meia direita. É para Pavão. Pavão recolhe, erga a cabeça, busca espaço. Volta o jogo pela quarta zaga. Trabalha de primeira, está jogando imortal em placar de 0-0. Quando o Brasil entra em campo ou no trabalho, a convocação é certa. É Vonder, a ferramenta do Brasil. Grêmio trabalha para o campo de ataque na meia esquerda. Cá o Paulista volta a jogada pela quarta zaga. Centralizado Vieri. Vieri abre a jogada pela meia direita. A quarta marcação do Santos. Cícaro bate da entrada da grande área. O Everton, goleiro de Copa do Mundo, goleiro de seleção brasileira. Tira pela meia esquerda e sai jogando tranquilamente Vieri. Para a equipe do Grêmio. Tenta o lançamento à frente para a ponta esquerda. Escapa da marcação. Amuso pedalou, balançou, soltou na entrada da grande área. Carlos Vinícius desarmado pela marcação do Peixe. Vem bem por baixo. Bom tempo na sequência. Rasgadores frias. Em cima da marcação, Bright White bota em linha de fundo. Tiro de meta pro Santos e só isso, Sonda. Isso aí, Martelli. O Bright White, que é a novidade na escalação hoje, dupla com o Carlos Vinícius. E destaque também para 2 jogadores no banco do Grêmio que voltam de lesão. O Vilha Sante, 9 meses depois de uma lesão grave no joelho, está de volta no banco. E também o Arthur, 2 jogadores que podem pintar na segunda etapa no Imortal. Placar de 0-0, 6, quase 7 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. O Santos está jogando no campo de defesa. Gustavo Henrique domina o Gustavinho no círculo central do gramado. Ele abre a jogada para a esquerda de primeira para o domínio de Escobar. Escobar volta a jogada para Gustavo Henrique. Gustavo Henrique carrega, cruza a fronteira, volta pelo círculo central do gramado. É para o Ilharão. O Ilharão com a bola nos pés do círculo central. Abre a jogada pela meia direita. Dores Frias ameaça fazer o ataque, mas ele vê que não tem condições. Gira o jogo para Arão. Arão pela meia direita para Barbosa. Barbosa pela ponta, Barbosa tentou na velocidade, Gabriel Barbosa, o Gabigol na ponta direita, cruzamento, Igor Vinícius nas mãos do goleiro, firme para fazer a defesa, o Everton Sonda. Era o Rony, viu, Martelli? Apareceu pelo lado direito, tabelou com o Gabigol, mas aí fez o cruzamento e como o Gabigol estava fora da área, bola nas mãos do goleiro Everton, saiu jogando com facilidade. 0-0 o placar aqui em Porto Alegre. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Placar de 0-0, você ligado no microfone da Bandeirantes. O Santos joga o microfone da Bandeirantes, transmite para você de São Paulo, para todos os cantos do Brasil e do mundo. O Brasileirão em sua 17ª rodada na Arena do Grêmio. Mais cedo, Rogério Assis trouxe o empate de São Paulo 1, Botafogo 1. Deixa eu ver a chegada do Grêmio, falta. O Amuso foi lançado, meia esquerda, Igor Vinícius ficou para trás. É rápido, é danado, Amuso, o primeiro cartão do jogo aí, Sonda. É muito veloz o Francis Amuso, jogador que vive inclusive a expectativa de convocação para a seleção de Gana na Copa do Mundo. E o Igor Vinícius não teve escolha, puxou a camisa dele, parou o contra-ataque perigosíssimo. Cartão amarelo para o lateral direito do Santos. E aí um lugar em que o Grêmio pode levar vantagem. O Amuso é muito rápido no duelo com o Igor Vinícius. Vem cruzamento na segunda trave, o toque de cabeça no gol! Pressão no gol! Cruzamento na segunda trave, Vieri testa pro chão do jeito que o Manuel manda. Pressão, pega e salva o Peixe, Sonda. Agora foi a defesa do Santos que dormiu, o Grêmio bateu a falta rápido, a defesa não estava bem armada, o cruzamento veio pro Vieri na segunda trave, ele cabeceou para baixo, o Brazão com os pés fez a defesa, agora tem o escanteio, o Grêmio, chega o Tricolor, levanta a torcida aqui em Porto Alegre, já mais de 30 mil pessoas aqui na Arena do Tricolor.
Que chance, hein, Léo James? Que defesa do Brasão. Primeira grande chance do Grêmio, que pode levar vantagem pelos lados do campo. O Amuso é um jogador de capacidade de drible pela esquerda, pode ganhar os duelos com o Igor Vinícius, que já tem amarelo, e do outro lado o Enamorado pode fazer o mesmo com o Escobar. E o escanteio cobrado pro Grêmio na entrada da grande área, quarta marcação do Peixe, trabalha pela meio direita, mal na saída de bola o Grêmio, ganha o Santos, Rony, meia esquerda, abriu no campo de ataque para Gabigol devolveu, linha lateral da grande área, meia esquerda para Rony, ele chega antes, Noriega só acompanha, linha de fundo, tiro de meta pro Grêmio, e só isso, Sonda. Muito forte o passe do Gabigol pro Rony, só isso, viu? Mesmo o Pedro Martelli, na verdade não, ele tá dando a falta do Rony em cima do Noriega, acabou empurrando o zagueiro tricolor, o Grêmio sai jogando no campo de defesa, o Peixe vai empatando por enquanto 0-0 aqui em Porto Alegre, Martelli. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rodando pra você. Brasileirão, 17ª rodada, Arena do Grêmio, a sequência do Brasileiro neste sabadão. Relógio marca 10 minutos jogados no primeiro tempo. Grêmio 0, Santos também 0. QG de Esportes da Bandeirantes, grande noite a você. Boa noite, Lucas Bueno. Boa noite, Pedro Martelli, trazendo as atualizações do Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo empata em 1-1 com o Botafogo. E o Vitória consegue um triunfo importante para cima do Internacional, ganha de 2-0, gols de René e Tárzia. São Paulo, Léo James. O Zaidan estava no jogo com o Rogério Assis e Everton. Tinha um problema, era o treinador. Aí, você lembra quanto foi o jogo, né? Na Sula. Pois é. Agora, em casa contra o Botafogo. Algo a declarar? Não, para mim o problema central não era o técnico, mas existia uma grande rejeição por parte da torcida do Tricolor com o Roger Machado. A situação para mim era insustentável, é de se lamentar a forma como o Roger foi tratado dentro do São Paulo. Mas eu acredito que o Dorival seja melhor do que o Roger Machado com a parada para a Copa do Mundo. Eu acho que ele pode extrair um pouquinho mais deste elenco, Martelli. Seu novo Ter está mais perto do que você imagina. Vira a chave com consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Galera ligada aqui no microfone da Bandeirantes. Obrigado a você, Jefferson Pereira. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O microfone da Bandeirantes levando a você jogaço para a Baixada Santista. Jefferson conosco, valeu. Daniel, Toninho. Quem mais? Rosana. Juninho tá conosco, Rosana Batista, Juninho, muita gente ligada no microfone da Bandeirantes. 12 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Lembrando a você, na sequência tem Verdão em campo, tem Flamengo. Flamengo e Palmeiras jogam, vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Virtualmente pro Flamengo, que tem um jogo inclusive a menos contra a equipe do Mirassol. Ulisses Costa transmite o jogo na Bandeirantes. Sai jogando o Santos do campo de defesa para a meia direita, tenta carregar, perde a bola, não consegue o domínio. Gustavo Henrique corta a marcação do Grêmio, domina Bright White pela meia esquerda para Muso. Muso por dentro, dá o tapinha na bola, espera a linha lateral. No campo de ataque pela meia esquerda, de primeira para o domínio de Caio Paulista. Caio Paulista pela quarta zaga para Vieri para Caio Paulista, volta a jogada para Vieri pelo campo de defesa na meia esquerda, ele quebra para o campo de ataque, intercepta a marcação do Santos. Arão dominou no círculo central, lançou o bolão para Rony nas costas da zaga. O Everton no limite da grande área. Vai lá na entrada da área, faz a defesa. O goleiro do Grêmio, Sonda. Fez a proteção o jovem Luiz Eduardo. O Grêmio que está jogando com uma zaga de dois garotos, o Vieri e ele. Os dois, inclusive, são canhotos. Então pode ser um ponto a explorar. O time do Santos tentava o lançamento, o William Arão. Muito forte ficou com o goleiro Everton, convocado para a Copa do Mundo. 13 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. É o Santos em campo, é a Bandeirantes levando para você de São Paulo, para todos os cantos do Brasil e do mundo. O Peixe, alô Baixada Santista. 0 pro Grêmio, 0 pro Santos. 1073, 107.3. A nova frequência da Bandeirantes para São Paulo e para a região metropolitana. Sintonize e memorize no seu carro, no seu aparelho. Outras localidades, aguardem, hein? Teremos novidades da Bandeirantes. 13 jogados, é o primeiro tempo de bola rolando na casa do Grêmio. Trabalha a bola no campo de defesa na meia esquerda da equipe do Peixe. Gustavo, bom tempo pela meia esquerda, solta a jogada para Escobar para bom tempo. Bom tempo, finta a marcação, pressionado pelo ataque. Chegou a Muso por dentro, bom tempo, consegue o passe. Tenta escapa da marcação, Gustavo Henrique no círculo central do gramado. Erga a cabeça, carrega para o Santos, cruza a fronteira, vai-se embora para o Peixe. Se apresenta Gabigol saindo lá da grande área, hein?
Gabigol praticamente no campo de defesa na meia direita, buscando a bola, não chega no Gabi, não chega no 9 do Santos. Gabigol inverte o lado do campo pela meia esquerda para o Inarão, volantão do Santos, cruza a fronteira, lento, mas em passadas largas, ele se apresenta no campo de ataque para Bom Tempo centralizado pela meia direita, abre a jogada para Igor Vinícius, Vinícius pisa na bola, carrega, solta para Bom Tempo na linha de fundo, carrega um pouquinho mais atrás, volta o jogo para Igor Vinícius, o Santos cercando a grande área do Grêmio. Bom Tempo, 3 dedos da bola para Igor Vinícius de calcanhar, pode chegar, Miguelito, entrada da grande área, fintou, perna esquerda para Gabigol para Miguelito, na meia lua, dá para bater, centralizado, abriu jogada na meia esquerda, para Escobar, cruzou rasteiro, Gabigol, na Goiaba, o Gabigol pega a mão na bola e sonda. Muito mal o centroavante do Santos, Martelli, depois de uma bela jogada que começou do lado direito, troca de passes, terminou com o cruzamento do Escobar e o Gabigol quase furou na bola, poderia ter feito o gol, perde uma grande chance o centroavante do Peixe. É futebol raiz que você quer? Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Faz esse merchanzinho aqui de Série B. Torcedor do Santos. Tava lá há pouco tempo. O Grêmio também, ó. O Grêmio não estava lá, mas é o 15º. Santos o 16º, hein? Ambas com 18 pontos. Equipes não estão bem no Brasileiro, viu, Nadins? São dois times que precisam dar uma resposta ao seu torcedor nesta noite, Martelli. E acho que o Santos tem um caminho a seguir, que é o Rony próximo do Gabriel Barbosa. Como você já trouxe aqui, o Gabriel se movimenta muito, sai da área. Então alguém precisa atormentar os zagueiros do Grêmio. Esse cara tem que ser o Rony, jogador de velocidade, está sempre explorando um espaço nas costas da defesa adversária. Não gostaria de ver o Rony aberto pelo lado esquerdo. Não, hoje ele tem que formar uma dupla de ataque com o Gabigol. 16 minutos jogados, é o primeiro tempo de bola rolando na arena do Grêmio. Por enquanto, 0-0 sem gols. Mais cedo, o Rogério Assis trouxe para você, torcedor do São Paulo. E fase do tricolor, hein? 1 para o São Paulo, 1 também para o Botafogo no estádio do Morumbis. Sai jogando o Grêmio no campo de defesa pela meia direita. Luiz Eduardo carrega a bola pela ponta direita para Pavão. Pavão pelo campo de defesa, de primeira para Pérez. Pérez para Pavão, Pavão para Pérez. Pérez pressionado pela marcação de Miguelito. Consegue o tapinha na bola de primeira para Vieri. Vieri inverte o lado do campo pela meia esquerda, boa bola para Caio Paulista. Caio Paulista abandona a porta, vem por dentro, escapou Caio Paulista, carregava com velocidade, mas volta pelo círculo central. Trabalha o Grêmio no campo de ataque aos 16 jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Lançamento na linha de fundo, com velocidade, chegou, pô, a fita, Pérez escapou, tentou, passe à frente, Veríssimo. O gigante Veríssimo veio por baixo, tira. Santos está jogando pelo campo de defesa na meia esquerda, Escobar pressionando pela marcação. Ele tenta o lançamento à frente, era para Rony, corta de perna direita, Luiz Eduardo. Rony sobe para tocar de cabeça na frente do quarto árbitro, rasga. Luiz Eduardo de perna direita, tira de qualquer jeito. É no peito de Veríssimo, Veríssimo carrega a bola, ajeita para o Ilharão, Arão, cruza a fronteira, campo de ataque na meia direita, abre a jogada para Gabigol. Gabigol volta o jogo no campo de defesa pela quarta zaga para Doris Frias. Frias pela meia esquerda para Veríssimo, Veríssimo no círculo central do gramado, carrega o capitão do Peixe, 0-0. Sem gols até o momento em Porto Alegre. Veríssimo pela meia direita para Arão. Arão cruza a fronteira para Gabigol. Gabigol volta a jogada para Arão. Arão para o terceiro zagueiro centralizado nesse momento, que é Veríssimo. Veríssimo carrega pela meia esquerda, cruza a fronteira para Miguelito. Miguelito, um tapinha de bola tranquilamente pela quarta zaga. Mais uma vez se apresenta, ergue a cabeça, busca a jogada da equipe do Santos. Gustavo Henrique tentou a bola pela meia esquerda. Chega antes dele, Escobar. Escobar volta para Gustavo Henrique. Gustavo Henrique pela meia esquerda, carregando para o Peixe. 18 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Lançamento para Miguelito. Miguelito para a meia esquerda, para Rony. Rony para Gabigol. Entrada da pequena área, foi porrado, caiu. Forçou, hein? Deu uma forçadinha ali o Gabigol, hein? Forçou Gabigol, volta a jogada na meia, Lua tentou na entrada da grande área, Miguelito falou a zaga, bate travado Miguelito. O Gabigol parou a jogada, Miguelito bateu travado na bobeira da zaga e sonda. Tem reclamação de pênalti, viu, Martelli? Principalmente a comissão técnica ali do Cuca reclamando bastante com a arbitragem. Teve de fato o empurrão do Luiz Eduardo com as duas mãos nas costas do Gabigol, mas valorizou também o atacante do Peixe. Vamos ver se teremos uma revisão do árbitro de vídeo. O Gabigol reclama, por enquanto o jogo segue 0-0 aqui na Arena. O empurrão aconteceu, mas para mim ele não foi suficiente para derrubar o Gabigol. Para mim ele valorizou, Martelli.
Vem Santos pro campo de ataque, 19 minutos jogados deste primeiro tempo, de bola rolando. Igor Vinícius carrega, volta, jogada pela quarta zaga. Gabigol abandonou o jogo, tá falando com o Brunaleu. Enquanto isso, o Brunaleu já diz, já foi checado pelo Trace, que está no VAR. Foi nada, segue o jogo. Escobar carrega no campo de defesa para a meia esquerda, dá um tapa de bola no círculo central para Arão para Escobar, a bandeira lateral esquerda vai lá para o lado direito, ainda no campo de defesa, volta para Donis Frias no William Arão, no círculo central, ele abre a jogada para Bom Tempo, um lapso de bom futebol do Peixe, Bom Tempo solta o passe à frente, Gabigol não consegue, domínio, corta a marcação do Grêmio, volta nos pés de Gabigol no círculo central, armando para o Peixe, abre a jogada na meia esquerda agora com falta em cima do Rony, juiz não deu, Rony devolve, Arleu manda seguir, Miguelito para Bom Tempo para Miguelito dentro da grande área, cai, juizão, que é jogo. O Brunaleu deixa o jogo seguir, não quer nem saber. Recomeça o Grêmio no campo de defesa para a meia direita. Quebra para o campo de ataque. Luiz Eduardo corta a marcação do Santos. Vai ser jogando. Lucas Veríssimo tenta o tapa para a bola antes de Carlos Vinícius. Corta. Vem bem o Peixe. William Arão no círculo central para Gabigol. Gabigol para Bom Tempo não consegue o domínio. Contra-golpe agora armado para o Grêmio. Carlos Vinícius abre jogada na ponta esquerda. Bolão para Muso. Acelerou para Igor Vinícius. Tem a carga. Cai o Amuso, tá nos pés do goleiro, Sonda. E agora é o Grêmio que reclama, viu, Martelli? Porque o lançamento era nas costas do Igor Vinícius e o Amuso estava passando pelo lateral do Santos, que já tem amarelo. Houve o toque, acho que o Amuso também deu uma valorizada, o lance seguiu, mas olha, quase que o Santos pode ficar com um jogador a menos por conta desse lance com o Igor Vinícius. Léo. Acertou o Brunaleu, pra mim não foi nada. O Amuso também valoriza. O Brunaleu deixa o jogo seguir, mas marcar falta ele tem que marcar. Não pode deixar de marcar, senão ele perde o controle do jogo. Até aqui vai bem o Brunaleu, mas temos só pouco mais de 20 minutos, em que o Santos se impõe, tem mais a bola. Agora, o Grêmio tem jogadores de velocidade. O Amuso pelo lado esquerdo e o Enamorado pelo lado direito. Eles podem correr nas costas dos laterais do Santos. O espaço está à disposição do Grêmio para contra-atacar, Martelli. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Campeonato Brasileiro, 17ª rodada, Arena do Grêmio lá em Porto Alegre, relógio marca 21 minutos jogados do primeiro tempo. Grêmio 0, Santos também 0, sem gols. QG de Esportes da Bandeirantes fala... Bueno. Além do jogo de Grêmio e Santos, outro jogo em andamento é Mirassol e Fluminense. Neste momento, Mirassol 0, Fluminense também 0. Tô curtindo o futebol da Bandeirantes dessa noite de sábado. Daqui a pouco Ulisses Costa sobe pra você. Na Bandeirantes, valendo a briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo recebe o Palmeiras do estádio do Maracanã. Cabos elétricos Silcio, a líder do Brasil. Se assim você pode confiar. Lateral para o Santos, bater no campo de ataque para a esquerda. Escobar arremessa a bola à frente para o domínio de Gustavo Henrique. Gustavo Henrique finta no meio de dois, consegue o passe para Rony. Rony na meia esquerda para Miguelito, levou para a linha de fundo, cruzou travado para a marcação, tirou na entrada da grande área, volta para Rony. Rony ganhou na meia-lua, Bom Tempo pediu, Bom Tempo recebeu, soltou para Rony, invadiu a grande área, Rony fintou dois, bateu no gol. O Everton! Chute fraco do Rony, mas na boa jogada do ex-jogador do Palmeiras contra o ex-jogador do Verdão. Dessa vez deu Everton, Sonda. É isso mesmo, o torcedor do Santos, quase um golaço do Rony, que fez a tabela no ataque do Santos, bateu com a perna esquerda embaixo. O Everton, ex-goleiro do Palmeiras, caiu, fez a defesa e vem o Santos. Vem Santos pro campo de ataque na meia esquerda, ganhou Bom Tempo por dentro, entrada da grande área, conseguiu o domínio, Bom Tempo, bateu no gol, por cima da meta do Everton. Só observa o goleiro do Grêmio, Sonda. Mais uma chegada agora do Bom Tempo, chute de fora da área. Olha, o Santos vai assustando aqui em Porto Alegre, o estádio lotado, quase 40 mil torcedores gremistas, também alguns torcedores do Santos, mas é o Peixe quem dá as cartas por enquanto aqui em Porto Alegre, Martelli. Léo James, falamos muito de arbitragem e o jogo, hein, Léo? 0 Grêmio, 0 Santos. O Santos tem mais a posse de bola e o Rony tem que se aproximar de Gabriel Barbosa. Já disse aqui, esse é o caminho para o Santos conseguir a vitória. Gabriel sai muito da área, é um atacante mais móvel,
E o Rony se destacou na passagem que você citou pelo Palmeiras, sendo praticamente um centroavante. Claro que ele não é alto, ele não é aquele 9 clássico de área, mas é um jogador que atormenta os zagueiros, que tem velocidade para correr nas costas. Por isso, o Rony precisa sair daquele lado esquerdo e se aproximar do Gabriel Barbosa. Assim o Santos pode criar suas melhores chances no jogo, Martelli. Na Bandeirantes de São Paulo, para todos os cantos do Brasil e do mundo, levando a você o Campeonato Brasileiro. Na nova frequência para São Paulo e a região metropolitana, 107.3, 1073. Sintonize no seu rádio, memorize a nova frequência da Bandeirantes com a mesma qualidade de sempre, melhorando, aprimorando, levando a você a programação da Bandeirantes. 107.3 para São Paulo e região metropolitana. Domina o Grêmio no campo de ataque, placar de 0-0, recebe o Santos em casa. Na meia esquerda, Vieri na entrada da grande área, estava pedindo Carlos Vinícius, antes dele Amuso gira o jogo pela meia direita para Pérez para Pavon, Enamorado está pedindo pela meia direita, recebe a bola, Enamorado devolve na linha de fundo, Bright White tentou escapar da marcação, 2 em cima dele, perde a bola. Retoma no campo de defesa na meia esquerda, Gustavo Henrique tenta o lançamento à frente para ninguém, Pavon ganha para a equipe do Grêmio, o Imortal desce por dentro, Amuso para Carlos Vinícius, caiu! Falta perigosíssima pro Grêmio bater a um pé da grande área. Amuso para Carlos Vinícius, ele gira em cima do Lucas Veríssimo, que está com a perna direita sobre a marca da Cal na entrada da área. Trace vai trabalhar, o árbitro da falta fora da área, mas é um lance de extrema precisão, Sonda. A falta foi clara, viu, Martelli, do Lucas Veríssimo em cima do Carlos Vinícius. A bola era para o centroavante do Grêmio, foi agarrado e teve o tranco por baixo também do zagueiro do Santos. Existe realmente a dúvida se foi dentro ou fora da área. Os jogadores do Grêmio fazem uma pressão, por enquanto a falta marcada, olha, muito perto da risca da grande área, no semicírculo. Tem falta muito boa para o tricolor gaúcho. Eu acho que a falta foi fora da área, mas ela é no limite do limite, Martelli. Agora, pro Grêmio, Carlos Vinícius e Bright White estão no mano a mano com Adonis Frias e Lucas Veríssimo, o que nesse caso é uma vantagem para o Grêmio. São 2 atacantes contra 2 zagueiros, então o Grêmio precisa utilizar isso mais. Como pode acessar mais os seus 2 homens de área pelos lados do campo? Apostar no Amuso, no Enamorado, 2 jogadores de drible que podem chegar na linha de fundo para fazer cruzamentos e assim, Carlos Vinícius ou Bright White cabecearem a bola para o fundo do gol do Santos. Me parece esse o caminho ideal para o Grêmio no jogo. Já passei o caminho do Santos, agora o caminho do Grêmio, Martelli. O Traço tá na dúvida, hein? Tá demorando para mandar seguir, hein? O Traço tá numa dúvida gigante lá. Carlos Vinícius falando com o Gabigol, é falta pro Grêmio. Pra se ter uma noção da falta, a falta exatamente é um pé pra fora da grande área. Mas ela é na meia-lua, ela é dentro da meia-lua. Puxadinho para um canto direito. Até por isso, no centro do gol, Brasão. Posiciona 6 jogadores do Santos, 5 em cima. 1 deitado embaixo, cobrindo o seu canto esquerdo. Tô vendo ali pra fazer a cobrança. Caio Paulista. Quem mais? Vieri e o Pavon. Sonda tá ligado, Vieri, Pavon para fazer a cobrança de falta, oportunidade pro Grêmio cobrar, autoriza Bruno Aleu, vai Vieri, Pavon, ele bateu no gol, passe esquerda do Brasão, uma pancada do Pavon, pegou na barreira, o Brasão passou, ela vai pro lado esquerdo, escanteio, Sonda. Ela desviou na barreira e quase enganou o Gabriel Brasão, saiu, linha de fundo, escanteio, cobra o próprio Pavon com a perna direita. O segundo escanteio do Grêmio na partida, Martelli. Escanteio pro Grêmio bater pela meia direita na bandeira, diz o torcedor do Santos que essa bola longe do gol. Desce o Grêmio pra bola, Pavon levantou a primeira trave, desvio de cabeça, quarta marcação do Santos. E agora, hein? Rony em velocidade para a esquerda, sobra o braço. Sobra o braço do Pavon pra cima do Rony, sobe o cartão aí. Pra desespero do banco do Peixe, hein, Sonda? Ele que foi o protagonista das últimas jogadas ofensivas do Grêmio, Pavon. Matou o contra-ataque em cima do Rony e teve ali o braço no atacante do Peixe. Resta ver a intensidade, cartão amarelo para o Pavon. Reclama bastante o time gremista, mas o cartão está aplicado, falta no campo de defesa santista. Léo James, merecido o cartão pro Pavon? Merecidíssimo.
Pavon, que agora é lateral no Grêmio já há algum tempo, né? O Luiz Castro transformou, ele era um ponta de origem, se destacou pelo Boca Juniors, fez grandes Libertadores com a camisa do clube argentino e agora passa a ser lateral direito, Martelli. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 29 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Mais cedo, Rogério Assis trouxe na Bandeirantes o empate em 1-1. Não deu para o São Paulo. Um para o São Paulo, um também para o Botafogo. Sob vaias. Saiu do Morumbi a equipe do São Paulo, que já tinha empatado, inclusive, contra o Milionários por 1-1. Pisão forte agora para cima do jogador do Grêmio no campo de defesa na meia direita. Reclamação de 2 pesos, 2 medidas. Queriam um cartão, viu, Léo Sonda? Queria um cartão pro Miguelito, que acabou pisando ali no pé do Eric Noriega. E Martelli pintou cartão na jogada anterior pro Veríssimo, camisa 4 do Santos. É o segundo jogador santista amarelado, ele e o Igor Vinícius na defesa. Componentes de suspensão, transmissão e direção é Nakata. Nakata. Qualidade em qualquer caminho, pode contar. Vai de Nakata. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão 17ª rodada no Sul, em Porto Alegre. Lá na arena do Grêmio, o relógio marca 30 minutos jogados do primeiro tempo. Vem Grêmio pro campo de ataque na meia esquerda, entrada da grande área, não dá pra bater o gol. Doriega gira o jogo pela meia esquerda, tentou o cruzamento na segunda trave pra Carlos Vinícius por baixo, o Veríssimo tirou. 30 jogados, primeiro tempo, plantão esportivo Grêmio 0, Santos também 0, fala Bueno. Na Série B do Campeonato Brasileiro, encerrado, Novo Horizontino 2, Ceará 1. Enquanto isso, o Fortaleza vai vencendo por 1-0 a equipe do Londrina. Escanteio marcado pro Grêmio bater pela meia esquerda na descida do cruzamento pro Lucas Veríssimo tirar na pressão do Grêmio. Santos se segura no campo de defesa. Toma distância, vai pra cobrança Pavon. Autorizado. Jogadores do Santos preocupados lá pro meio da grande área. Levantamento fechado, Brasão deu um soco na bola, tirou. William Arão no campo de defesa na meia esquerda, de perna esquerda ele tira de qualquer jeito. Sai jogando no campo de defesa a equipe do Grêmio. O Terra mudou o conceito de SUV. Opa! Falhou a zaga, ganhou o Miguelito. Vai pintar o gol na cara do gol. Miguelito soltou o Gabigol. É só fazer, bateu no gol. Gabigol! Numa tremenda lambança da zaga do Grêmio. Ô Caio Paulista. William Arão afasta na cobrança de escanteio no círculo central do gramado. Caio Paulista foi dominar, achou que estava sozinho. Miguelito no Miguel. Miguelito no Miguel. Por trás dele ele rouba a bola do Caio Paulista. Saiu ele o goleiro. O sonho de um atacante. Ele o goleiro. Gabigol desesperado. Passa a esquerda, entrada da grande área. Tá pedindo um gol de videogame. Você aperta o X e passa. Gabigol na entrada da grande área pela meia esquerda. Ele mergulha. Foi solícito Miguelito. Foi bem o Miguelito. Só rolou. Gabigol viu o gol aberto. Só empurrou. Chapou de perna esquerda pro fundo do gol. Na marca dos 32 minutos jogados do primeiro tempo. Que isso, Caio Paulista. Que lambança. Agradece Gabigol. Agradece o torcedor do Peixe. Gabigol na arena do Grêmio. Agora 0 Grêmio. 1 pro Santos, Sonda. O Peixe está na frente depois de uma bobagem do Caio Paulista. Esse o torcedor palmeirense conhece bastante. Era escanteio para o Grêmio no campo de ataque. No rebote a bola veio para a defesa tricolor. O Caio Paulista tentou driblar. Ele conseguiu passar pelo Gabigol, mas aí perdeu a bola para o Miguelito. Os dois de frente para o goleiro Everton, com a defesa absolutamente aberta. Miguelito rolou para Gabigol sem goleiro fazer o gol do Santos. Santos 1-0. Gabigol aqui em Porto Alegre, Martelli. E a festa de Caio Paulista no final de semana vai ser boa, viu, Léo Dins? A festa? Para comemorar o quê? Ele deve ter curtido a assistência, né? Não. O que Só ele foi fazer, Léo? Só se for nesse caso. Sinceramente, erro grave do lateral esquerdo do Grêmio. Não pode driblar naquela região do campo.
A bola ficou para o Miguelito, que fez o passe para o Gabriel Barbosa. 9 dentro da área, é o que a gente espera. O Gabigol só teve que empurrar para o fundo do gol do Everton. O Santos está na frente, no jogo que era equilibrado até aqui. Grêmio tem falta para cobrar a entrada da grande área. Buzo recebe na meio-lua, tenta bater o gol, perde espaço, ele levanta na linha de fundo, passe é forte, mas chegou. Vem Pavon, cruzou para Brazão. Antes dele, Rony tirou. Rony toca de cabeça, linha de fundo, escanteio. Grêmio na ponta direita e sonda. Te liga aí, Santos, depois do gol de Gabigol, quase se complicou a defesa do Peixe. O Rony acabou se chocando ali com o Gabriel Brazão, colocou a bola para escanteio. Agora tá caído o goleiro do Peixe recebendo o atendimento. Tem escanteio, Grêmio. A torcida empurra por enquanto. Peixe 1-0 em Porto Alegre. O Terra mudou o conceito de SUV, vira a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Sobe o volume, o torcedor do Grêmio na arena do Grêmio. Que vacilo de Caio Paulista. Gabigol com Miguelito assistindo a Gabigol. Aproveitou. 1 pro Santos, 0 pro Grêmio. Cruzamento na segunda trave, o toque de cabeça no gol. Brazão no centro do gol, tranquilo, sonda. Foi bem tranquilo, viu, Martelli? No centro do gol, realmente no meio. A cabeçada fraca do Léo Pérez, mas a defesa vacilou, perdeu na cabeça. Vem o Grêmio pro ataque, tentando o empate ainda na primeira etapa. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Placar de 1-0, o Santos está vencendo o jogo na Bandeirantes, levando a você a emoção do Campeonato Brasileiro de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo. O Grêmio perde para o Santos. Caio Paulista vaiado já, hein? Caio Paulista já está vaiado em campo. Entregou a bola para o Miguelito, vaiado em campo. Carlos Vinícius faz o pivô à frente, a marcação de Lucas Veríssimo, entrada da grande área para meio direita, ele gira, tá no meio de 3, ergue a cabeça, inverte o lado do campo, na meia esquerda para Carlos Vinícius, de primeira para Caio Paulista, Caio Paulista vaiado, Caio Paulista de primeira para Bright White atrás, vai chegar Pérez para bater o gol, Vieira antes dele, bate mal, quase pega no som da linha de fundo, tiro de meta aí, Sonda. É isso, viu, Martelli? Quase aqui em mim, atrás do gol. Mas é isso, o Caio Paulista, ele tá marcado pelo torcedor do Grêmio. Para vocês terem uma ideia, ele é a terceira opção para a lateral esquerda. O Marlon é o titular, tá lesionado. O garoto Pedro Gabriel foi lançado pelo Luiz Castro justamente para o Caio Paulista não jogar. Só que o Pedro Gabriel tá suspenso, então o Caio Paulista teve que ser escalado e fez essa bobagem que vai dando a vitória para o Santos. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Ana Martins assume para todos os cantos do Brasil e do mundo. A Bandeirantes, levando a você, Grêmio 0, Santos 1 na 17ª rodada do Brasileirão. Seu novo ter está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. 9 da noite, daqui a pouco para você, Ulisses Costa transmite no Maracanã. Tem Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Final antecipada do primeiro turno. Flamengo em Campo Verdão também. Ulisses Costa transmite o jogo. Quebra para o campo de ataque. Brasil tenta o lançamento à frente. Falhou outro lateral. Quase Pavon deu presente para Gabigol. Corta a marcação do Grêmio. Volta para a esquerda. Escobar adianta à frente. Sofre a falta. Falta do Enamorado. Falta para o Santos na meia esquerda, Sonda. Namorado ficou dormindo, né? No ataque, não viu a passagem do Escobar, perdeu a bola, teve que fazer a falta já cobrada. O Santos vai administrando por enquanto a vitória aqui em Porto Alegre. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Vai de Braspress! É futebol raiz que você quer? Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Jogo tava parado, eu tô ligado aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Muita gente sintonizando, curtindo conosco, Toninho, João Ferreira, José Eduardo, Sabrina. Torcedores do Peixe, Zenilda. Um abraço a você, Matos Filho. 1 pro Santos, 0 pro Grêmio em Porto Alegre. Finzinho desse primeiro tempo com 38 de bola rolando. Gabigol faz a parede frente à marcação. No círculo central para Arão para Gabigol. Gabigol para Igor Vinícius. Igor Vinícius erra a devolução. Igor Vinícius está amarelado. Não fez a falta, partiu em velocidade. Caio Paulista, meia esquerda, cruzou em cima do Arão. Ganha escanteio, o Grêmio na ponta esquerda aí no cruzamento do Caio Paulista, Sonda. É um de cada lado, viu, Martelli? O Caio Paulista tentando entregar para o Santos e o Igor Vinícius errou o passe, quase fez a falta e cedeu o escanteio agora para o tricolor. Cobrança do Pavon, é o 5º do Grêmio nessa primeira etapa.
Escanteio para a equipe do Grêmio bater pela meia esquerda. Pavon toma distância. Quase 40 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Apreensivo o torcedor do Peixe. Vai Pavon, partiu fechado, cobrou na primeira trave. Veríssimo no alto, tira. Corta de cabeça, completa Rony. Rony tentou cavar falta, Juizão não caiu, voltou para Pavon. Na quina da grande área, na meia esquerda. Cuidado, hein? Vai perder aí Pavon e Escobar. Pavon e Escobar. Pavon ganha para a meia esquerda, carrega no meio de dois, vai ter que soltar. Trabalha um pouquinho mais atrás, já vai o torcedor do Grêmio. Sem paciência, o torcedor do Imortal. Amuso acelera, corredor central. Por dentro, Amuso escapou da marcação. Abriu jogada pela meia direita. Carrega um pouquinho mais à frente para Enamorado. Enamorado finta a marcação, erga a cabeça, balança o corpo, volta a jogada para Amuso. Amuso levantou, segunda trave, o toque de cabeça no gol. Carlos Vinícius. Gol! Carlos Vinícius, o artilheiro do Grêmio. Jogada pela ponta esquerda, Amuso invade na entrada da grande área, ele foi por dentro, trabalhou, Enamorado, voltou para Amuso. Amuso na perna esquerda, levanta nas costas da zaga do Peixe. Na entrada da pequena área, Carlos Vinícius, Carlos Vinícius, Carlos Vinícius. 8 ofensas do brasileiro. Ele escora de cabeça, bota no ângulo superior esquerdo da meta do Brasão. Na marca dos 39 minutos jogados do primeiro tempo, para a explosão do torcedor do Imortal em Porto Alegre. Empata o jogo Carlos Vinícius. A esperança de gols que sai dele. Carlos Vinícius faz Grêmio 1. Santos também 1, Sonda. Vacilou demais a defesa do Peixe. O Carlos Vinícius marca, encerra o seu jejum e vai empatando a partida aqui na Arena. Cruzamento com a perna esquerda do Amuso no meio dos dois zagueiros do Santos. Subiu Carlos Vinícius, testou de cabeça no canto esquerdo do Gabriel Brazão, colocando na rede. É o 15º gol dele na temporada, o 8º no Campeonato Brasileiro. Grêmio 1, Santos 1, Martelli. Léo James, nas costas da zaga, faz a festa Carlos Vinícius. Cruzamento para a área buscando Carlos Vinícius. Esse era o caminho que dizíamos que seria o do Grêmio para chegar até o gol. Ou para o Bright White, ou então para o Carlos Vinícius. E foi o segundo que foi para a rede agora. Me parece muito claro o que o Grêmio tem que fazer. Acessar o Enamorado, o Amuso pelos lados do campo e a partir disso jogar a bola dentro da área. Por isso o Luiz Castro escalou hoje 2 centroavantes como Bright White e Carlos Vinícius. Está tudo igual, Pedro Martelli, 1-1. Cabos Elétricos Silva, líder do Brasil. Se assim você pode confiar. 1-1, tudo igual. A explosão do torcedor do Imortal. 1-1, tudo igual para a esperança do torcedor do Grêmio. O Tenda Atacado joga no seu time. Com a nossa seleção de ofertas, a conta fecha na loja, no app e no site. Caído o jogador do Santos. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 17ª rodada, Arena do Grêmio agora. Mas muito bem com a vida do torcedor do Grêmio. 42 jogados do primeiro tempo. Grêmio 1, Carlos Vinícius. Santos também 1 com Gabigol. QG de Esportes da Bandeirantes, chega mais Lucas Bueno. Outro torcedor que comemorou o gol recentemente foi o do Mirassol, que abriu o placar contra o Fluminense. Mirassol 1, gol de Denilson. Fluminense 0, Mirassol que vem numa crescente nos últimos dias, Martelli. Curtindo o futebol da Bandeirantes desta noite de sábado. O São Paulo mais cedo com transmissão de Rogério Assis empatou em 1-1 contra o Botafogo jogando no Morumbi. Desce para o campo de ataque a equipe do Santos. Bom tempo de primeira para Miguelito, bateu travado pela marcação. Insiste o Santos pela meia esquerda. Escobar domina a linha lateral da grande área, não cruza, trabalhou, voltou, jogada atrás para Gustavo Henrique. Esse sim levanta para Gabigol, é forte demais. Está nas mãos de Everton. O Terra mudou o conceito de SUV, vira a chave com consórcio Volkswagen, conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Daqui a pouco vem um intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Ana Martins assume para todos os cantos do Brasil e do mundo. Na Bandeirantes. 16 minutos para sair a escalação do Flamengo. 16 minutos para sair a escalação do Palmeiras. 9 da noite, Ulisses Costa transmite para você. Na Bandeirantes, Flamengo e Palmeiras do estádio do Maracanã. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br.
Vem pro campo de ataque o Grêmio pela meia direita. Enamorado, trabalha a bola pelo círculo central do gramado de primeira para Pérez. Pérez para Muso, tentou de letra. Fez a finta, fez a graça, torcedor não gosta. Perde a bola. Gustavo Henrique abre a jogada pela meia esquerda do campo de defesa. É para Miguelito. Miguelito já deu assistência para o gol de Gabigol. Ele carrega na diagonal. Cruza a fronteira pela meia esquerda. Vai por dentro do círculo central no meio de 2. Trabalha, volta, jogada para Gustavo Henrique. Gustavinho gira o jogo pela meia direita do campo de defesa para Igor Vinícius. Recolhe o Santos no campo de defesa. Quando o Brasil entra em campo ou no trabalho, a convocação é certa. Vonder, a ferramenta do Brasil. Santos tem a posse de bola, Veríssimo domina no campo de ataque para a esquerda, vai-se embora o capitão do Peixe, na Baixada Santista, torcedor do Santos quer o segundo gol, 1-1, Rony gira o jogo pela meia direita para o Ilharão com os cabelos balançando, gira pela meia direita para Gabigol para Arão pela ponta direita para Igor Vinícius consegue o domínio, 44 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando, Igor Vinícius para Gabigol para Miguelito, tentou fazer o giro, perdeu, Carlos Vinícius contra golpe, falta para cartão. É falta para cartão e o Gustavo Henrique sabe disso, hein, Sonda? Sabe sim, Martelli. E o Santos sabe que o contra-ataque do Grêmio é muito perigoso, com muita velocidade. O Bright White armava esta puxada de contra-ataque, foi derrubado pelo Gustavo Henrique no círculo central do meio-campo. Falta e cartão para o 48 da equipe do Peixe, Gustavo Henrique. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva da estrada e na rua, amortecedor é HG Nakata. Pode contar. 45 minutos jogados, vários amarelos aqui nas minhas contas, viu, Léo Dins? 4, é isso? 4 amarelos, 2 para cada lado? E esse último por matar um contra-ataque do Grêmio. O Bright White dominou a bola mais ou menos na região do meio campo, iria acionar o Enamorado, que é muito rápido. Já disse isso mais de uma vez aqui na transmissão. Os dois pontas do Grêmio têm muita velocidade. O Santos tem um pouco mais a posse neste primeiro tempo, mas o espaço está à disposição do Grêmio nesta primeira etapa. Isso porque se recuperar a bola e acelerar, a vantagem é totalmente do tricolor gaúcho. Basta chegar ao lado do campo e executar cruzamentos para a área, lá estarão Bright White e principalmente Carlos Vinícius. No lance do gol, o Lucas Veríssimo saiu para fazer uma cobertura do lado do campo e não estava posicionado dentro da área. Um dos grandes duelos deste primeiro tempo é Lucas Veríssimo versus Carlos Vinícius, meu caro Pedro Martelli. Quem está ganhando para você? Por enquanto, Carlos Vinícius, né? Fez um gol. O gol do Grêmio foi dele. Num lance que não envolvia o Lucas Veríssimo, mas é muito difícil marcar o centroavante do Grêmio. Eu acho que é um dos mais difíceis de se marcar no país, porque ele é muito forte e ele tem certa velocidade também para correr nas costas. É um centroavante muito inteligente, o Carlos Vinícius. Solda, vamos até 49, é isso? 49, mais 4 de acréscimos e o Grêmio agora com a bola tentando desempatar ainda no primeiro tempo. São 4 cartões, viu, para cada nessa partida, 3 para o Santos e 1 para o Grêmio. Me confirma por gentileza o terceiro cartão do Santos. Veríssimo, Gustavo Henrique, quem mais? E o Igor Vinícius. Ah, bem lembrado, perfeito, tá certo, foi o primeiro a tomar o cartão. Obrigado, Sonda. 46, quase 47 minutos jogados. Estava vendo uma imagem recuperada, resenha do Carlos Vinícius com o Veríssimo ali, num bom clima, né? Aquela provocação sadia entre os dois, mas no respeito e na tiração do sarro. 47 minutos jogados deste primeiro tempo. O Grêmio neste momento empatou o jogo, está melhor na partida. Vai terminar a primeira etapa, vamos até 49, carrega a bola no círculo central do gramado pela meia direita. Luiz Eduardo, pressionado pela marcação, trabalha pela ponta direita para Pavão, Pavão perdeu. Rony dá um tapa na bola, volta para Luiz Eduardo, ele quebra de qualquer jeito lá para frente. Bright White, como queira, mas é ele quem ganha de Veríssimo. Bright White leva para a linha de fundo, tenta cruzar, explode na marcação. Marcado escanteio pro Grêmio bater na ponta direita aí, Sonda. O 6º na partida e reclama o Lucas Veríssimo de um possível toque no braço do Bright White. Fiquei na dúvida se teve ou não, a arbitragem não marcou escanteio pro Grêmio. Pelo lado direito, Pavon vai fazer o levantamento. Escanteio pro Grêmio bater na ponta direita. Pavão toma distância para fazer o levantamento. Placar de 1-1, tá tudo igual. Motopeças de qualidade na carta, conte com desempenho e a confiança da marca líder em suspensão também. Motopeças na carta, pode contar. Pavão dessa vez cobra o curtinho para Enamorado. Enamorado na quina da grande área pela meio direita para Pavão. Pavão levanta, toque de cabeça por cima do gol. Tentava o toque à frente, explode na marcação, não ganha profundidade, volta pela meia esquerda. É para Carlos Vinícius da quina da grande área. Gira pela meia esquerda, trabalha para Muso. A Muso já deu assistência, ele escapou da marcação, soltou a bola por dentro. Pérez de longe bateu no gol com desvio para fora do gol.
Era o Noriega que chuta de longe, quase o gol do Grêmio da virada aí, Sonda. E estava vendido o goleiro do Santos, Gabriel Brazão, porque o chute foi de longe, mas teve desvio no jogador do Grêmio que estava no meio do caminho, quase matou o goleiro do Santos. Para sorte, ela saiu à direita da trave do goleiro do Peixe. Tiro de meta, últimos segundos de primeiro tempo aqui na Arena em Porto Alegre. Cabos Elétricos Silvio, a líder do Brasil. Se assim você pode confiar. 1 pro Grêmio, 1 pro Santos da Bandeirantes. Tiro de meta, Brazão levanta a bola no centro do gramado. Tá lá Bruno Aleu de Araújo para terminar o primeiro tempo. Quer jogo, Mais um. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe. Pode contar. Santos desce pro campo de ataque. Bom tempo. Abre a jogada para a meia direita para Gabigol. Gabigol, que isso? Deu sorte, Gabigol e Caio Paulista. Brigando com a bola, mas Gabigol tem gol. Gabigol volta, a jogada do círculo central para Arão para Gabigol. Gabigol por dentro para Gustavo Henrique no corredor central da intermediária. Levanta para a esquerda em velocidade. Escobar ganhou do Pavon. Escobar mandou na ponta por dentro, bateu no gol. Everton com a ponta da luva, bota em escanteio. Não era para encaixar não, Everton. Escanteio pro Santos da ponta direita aí, Sonda. E foi um chute cruzamento do Escobar. O Everton preferiu não arriscar, colocou para escanteio. Vem o Santos. Tava para encaixar, hein, o Everton. Copa do Mundo na Bandeirantes em junho. 50 minutos jogados em escanteio cobrado. Levantamento na primeira trave. Corta a marcação. Voltou para bom tempo. Não chutou Miguelito. Corta a marcação. Bruno Aleu de Araújo. Termina o primeiro tempo na Bandeirantes. Arena do Grêmio, Porto Alegre, 1 pro Grêmio, Carlos Vinícius, 1 pro Santos, Gabigol, Gabriel Barbosa. Na Bandeirantes, o intervalo inteligente é seu. Grande noite a você, Ana Martins. Boa noite, Martelli. Valeu. A gente está aqui no intervalo inteligente da Bandeirantes. Empate na Arena do Grêmio. Grêmio 1, Santos 1. O Santos saiu na frente com um presente, né? Do Caio Paulista, falha inadmissível, foi vaiado ali pela torcida. E aí o Gabriel Barbosa, o Gabigol, com a gentileza do Miguelito, marcou o primeiro do Santos. O Grêmio depois com Carlos Vinícius, um dos destaques da equipe do Grêmio na temporada do Brasileirão. Lá no Grêmio, com 8 gols na artilharia, empatou. A gente vai chamar inclusive o Léo Sonda, né, para dar o destaque dele nessa saída dos times. Em campo lá na Arena do Grêmio, né, Léo? Isso, Ana, boa noite para você mais uma vez. Falamos aqui da Arena do Grêmio, a saída muito rápida dos jogadores de ambas as equipes. O torcedor do Grêmio aplaudiu, do Santos também neste final de primeira etapa. E vai ter entrevista ali na sequência, o Gabigol vai falar com a TV, também o Carlos Vinícius, os autores dos gols desta primeira etapa. Por enquanto, Grêmio 1, Santos também 1. Obrigada, Léo Sonda da Arena do Grêmio. Hoje, noite dos Léos também, né? Comigo, Léo Gens, sempre um prazer estar com você, meu amigo. E aí, sua análise desse primeiro tempo de Grêmio 1, Santos 1. Tudo bem, Ana? Boa noite para você e para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Foi um primeiro tempo equilibrado, de muita alternância no controle do jogo. A primeira chance clara foi do Grêmio, numa bola parada, cruzamento. Uma cabeçada para uma boa defesa do Brazão, praticamente no primeiro lance do jogo. Aliás, nessa fase do jogo e no jogo aéreo principalmente, o Grêmio levou vantagem na maior parte das oportunidades. O Santos teve uma primeira boa chegada com o Rony, numa finalização para a defesa do Everton. A chave do jogo para o Santos é que o Rony se aproxime do Gabriel Barbosa. Em teoria ele é o ponta esquerda, mas os melhores momentos do Rony com a camisa do Palmeiras, clube pelo qual ele se destacou, os melhores momentos dele foram jogando praticamente como um centroavante. E a gente sabe que o Gabigol gosta de sair muito da área, então me parece o casamento perfeito de características entre os dois. O Santos chegou ao gol aos 32 minutos, num erro grave do Caio Paulista. É alguém que não consegue um bom nível de atuação com a camisa gremista. Como trouxe o Sonda ao longo desse primeiro tempo, ele é a terceira opção para a lateral esquerda. Como o Pedro Gabriel hoje está suspenso, o Caio Paulista foi escalado como titular e num erro infantil ele entregou a bola ao Miguelito. O Miguelito só rolou para o lado e lá estava Gabriel Barbosa para abrir o placar. O Santos teve mais a posse da bola, mas o Grêmio sabe jogar em velocidade, numa oportunidade pelo lado do campo, em que se concentraram ali os dois pontas do Grêmio, Enamorado e Amuso. Aliás, dois jogadores com capacidade de drible, e acho que poderiam ter ido mais para cima dos laterais do Santos, que não são grandes laterais, nem o Igor Vinícius, nem o Escobar. Numa dessas oportunidades em que eles se concentraram do mesmo lado, cruzamento do Amuso para o Carlos Vinícius cabecear e mandar a bola para o fundo do gol.
Hoje o Luiz Castro escalou um time com 2 centroavantes de área. O Carlos Vinícius, que é mais aquele 9 clássico, né? Pivôzão, que usa bem o jogo aéreo, e o Bright White, que sai um pouquinho mais da área, é um bom passador também. O Carlos Vinícius fez 1-1, o Grêmio ainda teve mais uma chance de fora da área com o Noriega, e o Santos teve mais uma num cruzamento que acabou sendo uma finalização do Escobar. Acho que o 1-1 é justo. Dentro do que foram as duas propostas, acho que tivemos um jogo equilibrado, pelo menos por enquanto, na Arena do Grêmio, Aninha. Tá certo, Léo. Obrigada. Léo Gens, nos comentários hoje aqui. Empate por enquanto na Arena do Grêmio. Vamos ver como se comportam as duas equipes nessa volta, né? Para mais 45 minutos. Se teremos alguma alteração por parte do técnico Luiz Castro e também do técnico Cuca. Daqui a pouco, depois da volta do break aqui no intervalo inteligente da Bandeirantes, a gente vai lá para o Rio de Janeiro falar também com o Luiz Fabiani. Tá com uma agenda cheia o Fabiani lá no Rio de Janeiro, porque logo mais teremos a partida da noite dessa rodada 17, Flamengo e Palmeiras valendo essa liderança aí da tabela do Brasileirão. Já foi um espaço bem grande entre as duas equipes, agora vale hoje, é o jogo da vida nessa reta final aí antes da parada da data FIFA para a Copa do Mundo. E também lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, vai disputar com o Mirassol. A gente vai para um intervalo rapidinho, dentro do intervalo inteligente, futebol é na Bandeirantes. Fica por aí. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O novo Tera vai mudar o seu conceito de SUV. E o consórcio Volkswagen vai mudar o seu jeito de comprar. Por que adiar o conforto da família se você pode planejar com tranquilidade? No consórcio oficial da Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen. Confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Pode contar, com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí, quem te trouxe até aqui. É ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Fala, torcida brasileira! Brasil! O Tenda Atacado joga no seu time. Seja do time da despensa cheia ou do time do comércio. Você já sabe. Aqui tem as melhores marcas, preço baixo de verdade e economia para a torcida inteira comemorar. Com a seleção de ofertas do Tenda, a conta fecha na loja, no app e no site. Tenda Atacado, atacarejo de verdade há 25 anos. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores cabos do Brasil, viu?
Eu já te falei pra usar Sil. Se é Sil, pode confiar. Vamos falar de nível técnico. O Brasileirão Série B tá de volta na ESPN. Assista mais de 300 jogos ao vivo pelo plano premium do Disney Plus. Quem sobe? Quem desce? Quem vai virar herói? Quem vai virar meme? Na série do futebol raiz, tudo pode acontecer. E tem coisas que só acontecem na Série B. Assista pela ESPN com o plano premium do Disney Plus. É Vonder. Você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol. Estão de volta com o intervalo inteligente da Bandeirantes. Agradecer os nossos ouvintes de carona e lembrar você que em São Paulo e região metropolitana sintoniza agora 107.3 para ouvir a Bandeirantes. Então, você que ainda não trocou, não compartilhou aí a nova frequência, 107.3 em São Paulo e região metropolitana, e novas praças, aguardem aí por novidades também. Obrigada a você no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vamos para a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, pois temos um Luiz Fabiani com agenda cheia nos próximos dias no Rio de Janeiro, né, Fabiani? Boa noite para você, meu amigo. É isso, Ana. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha o intervalo inteligente da Bandeirantes do duelo entre Grêmio e Santos. Já na possessão da Bandeirantes, aqui no estádio, o jornalista Mário Filho, o Maracanã, que vai sendo tomado por flamenguistas e palmeirenses. Uma final antecipada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Flamengo desafia a liderança do Alviverde, que não vive grande momento, apesar de pouco perder. Duelo que promete, a bola rola a partir das 9 horas da noite, aqui no Rio de Janeiro. Ana. Alguma das equipes já escaladas, Fabiani? Olha, por hora sem sinal, ainda não aguardo de alguma manifestação das assessorias de imprensa. Vou dar uma olhada se o Flamengo realizou alguma publicação nas redes sociais, assim como a equipe do Palmeiras. Vamos começar, portanto, com o time mandante, o Flamengo, que se manifesta agora. Vai a campo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Everton Araújo, Paquetá, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Esses os comandados do técnico Leonardo Jardim, portanto está escalado a equipe do Flamengo. Já venho com o time do Palmeiras em seguida, Ana. Estou em busca aqui, mas por enquanto sinal de internet do Maracanã não nos ajuda. Volto daqui a pouco confirmando os 11 do Palestra. Não, eu comentava aqui com o Léo Geis nos bastidores, viu, Fabiani, que dia 1º de junho a gente vai ter a convocação oficial do Uruguai, né? E só entre os times do Flamengo e do Palmeiras já tem 5, né? Com prováveis convocados, né? A gente contando aí com a... Escalado. Vamos lá, então. Desculpa a demora, viu, Ana? O Palmeiras está definido e escalado pelo técnico Abel Ferreira, com Carlos Miguel no gol, Giai na direita, Gustavo Gomes, zagueiro e capitão, faz a dupla com Murilo, como sempre. Arthur fecha a linha defensiva. Meio campo de Marlon Freitas, Andreas Pereira, John Arias e Alan, para um ataque que terá Flaco Lopes, além, do, é claro, do Emiliano Martínez preenchendo o meio campo também. Portanto, 3 volantes no Palmeiras, que terá Flaco Lopes como referência no ataque. Repetindo, Carlos Miguel, Giai, Gomes, Murilo e Arthur. Maria, para ver o comportamento das equipes, né, de Grêmio e Santos. Do lado do Grêmio eu não trocaria ninguém. Acho que o Tricolor Gaúcho fez um bom primeiro tempo e já tem os melhores jogadores dentro do campo. Novamente ressaltando que é importante o Grêmio acionar bastante o Enamorado pelo lado direito, o Amuso pelo lado esquerdo, jogadores que têm drible, podem decidir individualmente a partida e assim, de repente, cruzar bolas na área para o Carlos Vinícius e para o Bright White, os dois centroavantes, os homens de área escolhidos pelo Luiz Castro hoje. Esses dois jogadores, Carlos Vinícius e Bright White, podem fazer os gols do Grêmio no segundo tempo. Do lado do Santos, eu colocaria o Zé Ivaldo. Pode não ser o zagueiro dos sonhos do torcedor santista, e claro que não é. Mas é quem tem à disposição o Cuca neste momento. Acho que o Santos correu um risco muito grande ao deixar no mano a mano os seus dois zagueiros contra os dois centroavantes do Grêmio. Ao entrar o Zé Ivaldo
Eu tiraria o Miguelito, assim você passa a jogar com 3 zagueiros, uma sobra maior dentro da sua área e aproximaria o Rony do Gabigol, para que os dois também formassem uma dupla de ataque, e aí você pode ter 3 no meio campo, com o Gustavo Henrique, com o Gabriel Bontempo e o William Arão. Acho que seria o melhor desenho para o Santos no segundo tempo, jogar com 3 zagueiros. É isso então, equipes voltando, o duelo dos vizinhos para mais 45 minutos. E a gente acompanha a narração e todas as emoções aqui na Bandeirantes com ele, que sabe tudo e muito mais. Narra demais. Pedro Martelli, é com você, meu amigo. Valeu, Ana Martins, do intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes. Vai começar o segundo tempo, mexe o Grêmio. Sonda. Tem troca no Grêmio, a entrada do Arthur, número 8, volante, que estava há um mês lesionado, retorna nessa partida na vaga do Noriega, camisa 19, a única troca na partida, o Santos volta igual para a segunda etapa. Vai começar o segundo tempo, inverte-se os lados, neste momento o Grêmio à direita, à esquerda, a equipe do Santos, placar de 1-1, tá tudo igual na Bandeirantes. Bruno Aleu de Araújo apita, começa o segundo tempo. Pedro Martelli. Tô curtindo o futebol da Bandeirantes desta noite de sábado. 1 para o Grêmio, 1 também para o Santos. O Santos é o mesmo, Sonda. Mesmo time para a segunda etapa, até havia uma expectativa do Igor Vinícius daqui a pouco ser preservado porque tem cartão, mas nada disso. Tá de volta o Santos da mesma forma. Na Bandeirantes 1-1, tudo igual para a Baixada Santista, ligado no microfone da Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo. Levando a você mais 45 minutos de bola rolando. O Santos visita o Grêmio, placar de 1-1. Carlos Vinícius marcou do Grêmio, Gabigol marcou do Peixe. Tudo igual, o Grêmio sai jogando no campo de defesa, na meia direita. Domina a bola tranquilamente, Pavon. Pavon recomeça no círculo central do gramado de primeira para Arthur. Arthur abre a jogada pela meia direita, a quarta marcação do Santos. Escobar dá um tapa de perna esquerda, volta a jogada para Arthur. Arthur de volta com a camisa do Grêmio. Arthur gira o jogo pela meia direita, trabalha a bola à frente, tenta escapar da marcação. Pérez na quina da área, lá pela ponta, tenta o lançamento à frente. Quarta marcação, Ilharão sobe para tocar de cabeça. No bate-bate, volta a jogada pela meia esquerda. Tentou ganhar a jogada, Rony, lançado pela meia esquerda. Quarta marcação do Grêmio, recomeça lá atrás do campo de defesa com o Everton. O Everton dentro da grande área, sai para o Grêmio. Cabos elétricos, Silvio, ali do Brasil, se assim você pode confiar. Essas vozes que você ouviu foi de um choque do Gabigol com o zagueiro do Grêmio. Ê, Brunaleu! O lançamento vinha para o Gabigol, desviou no Brunaleu, ia deixando o Gabigol na cara do goleiro. Ele vai ter que dar bola ao chão, hein, Sonda? Era uma bela assistência, viu, Martelli? Acho que nenhum jogador do Santos colocou o Gabigol tão na cara do gol como o Bruno Arleu agora. Tirando a brincadeira, a bola desvia no árbitro e sobra o Gabigol cara a cara com o Everton. Mas aí bola ao chão, o Santos perde uma grande chance de ataque. O Tenda Atacado, craque em economia, sempre jogando junto com você. Corre que tem golaço de oferta te esperando na loja, no app e no site. 2 jogados deste segundo tempo. O que muda com o Arthur em campo, Léo James? Você gosta do futebol do Arthur? Muda bastante porque entra o cara que pensa o jogo do Grêmio. Um ótimo passador, o Arthur. Gosto muito do futebol dele, não sabia quanto tempo ele poderia ficar em campo, mas se ele tem condições para atuar 45 minutos, acho que é uma ótima opção. Essa que escolhe o Luiz Castro para o segundo tempo. O passe dele é muito melhor do que o do Noriega. Santos vai ganhar escanteio pela ponta esquerda, na iniciativa, na tentativa, na insistência de Miguelito. Escanteio marcado para o Santos bater na ponta esquerda e fala Sonda. Segundo escanteio do Santos na partida, chegada pelo lado esquerdo. Vai ter o levantamento na área da equipe gremista. Escanteio para o Santos bater na ponta esquerda, toma distância, Gabriel, bom tempo para fazer o levantamento, quase 3 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando, partiu para levantar, preferiu passar curtinho, bom tempo, na quina da grande área, levantou primeira trave no alto, Vieri toca de cabeça, tira, quarta marcação do Grêmio, afasta, volta pela meia direita para Arthur de calcanhar inteligente, Pavão recomeça dentro da grande área para a equipe do Grêmio, é futebol raiz que você quer? Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. 3 jogados é o segundo tempo de bola rolando. Daqui a pouco, em 48 minutos, Ulisses Costa sube para você no Maracanã. O Flamengo pega o Palmeiras na Bandeirantes. Ulisses Costa transmite o jogo. Mais cedo, Rogério Assis trouxe Morumbi. 1 para o São Paulo, 1 também para o Botafogo sob vaias. Saiu do estádio e saiu do gramado.
o elenco do tricolor paulista. 1 pro Grêmio, 1 pro Santos. Grêmio está jogando pelo campo de defesa, no meio direita, Luiz Eduardo. Erga a cabeça, caminha com a bola nos pés do círculo central, busca espaço. Sobe a marcação do Santos, ele trabalha para Muso. A Muso para Carlos Vinícius para Muso. Flutuando pela meio direita, chegando a bola para Enamorado. Enamorado na quina da grande área, meio direita, vem no cruzamento. Fechado na entrada da grande área, tira a marcação do Santos. Completa a toca de cabeça, mas volta a jogada pela meio direita. Insiste o Grêmio. Imortal com Pérez no campo de ataque. Com calma pela meio direita. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa. Vonder, a ferramenta do Brasil. Grêmio tenta o toque no campo de defesa, carregando a marcação do Santos para o campo de ataque, mas não funciona. Arthur volta pela quarta zaga. Arthur sai jogando no campo de defesa para meio direita, 4:30 jogados do segundo tempo. É o futebol da Bandeirantes, levando para você 1 pro Grêmio, 1 pro Santos. Vai pro ataque o Grêmio, na meia direita, é Namorado, recua. De novo para Arthur. Arthur de volta com a camisa do Imortal, braçadeira de capitão. Domina Arthur, carrega inteligente o jogador do Grêmio, volta no círculo central. De primeira para Vieri, Vieri lá no campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Hello, Grupo Souza Lima. Com calma, carrega para o campo de ataque. Arthur gira o jogo pela meio direita, acelera a bola. Enamorado levou para a linha de fundo com liberdade, cruzou para Carlos Vinícius. Opa! Tirou Veríssimo com o ombro, sobrou chute pro gol, isolou. Lucas Veríssimo no peixinho, foi tirar, ombro, mão. Ai, Lucas Veríssimo. Sei não, hein, Sonda? Eu fiquei com a sensação, viu, Martelli, de braço do Lucas Veríssimo. O árbitro aguarda a decisão do VAR, reclamação muito forte dos jogadores do Grêmio. Mas olha, o Veríssimo correu um risco absurdo. Ele manda jogar, tiro de meta. Sorte do Santos, nada de pênalti pro Grêmio. Léo Martelli, não sei não, hein? Pra mim isso é braço. Deveria ter sido marcada a penalidade. Você não trabalha só com o ombro, né? Pela regra, você pega um certo pedaço do braço ainda, o começo ali. Mas, sinceramente, eu marcaria esse pênalti aí. Pra mim, mão do Lucas Veríssimo. E Santos, hein? No replay com lance. Pra quem você faz academia, né? Faz elevação lateral, fica com aquele ombrão. O Lucas Veríssimo ali não tem aquele ombrão, mas tem um ombro. Lucas Veríssimo, agradeça, viu? Que ali tinha uns 15% de braço, viu, Léo? Até a região da axila aqui você pode usar para colocar na bola. Dali para baixo é pênalti. Pra mim, o Lucas Veríssimo toca com o braço na bola, não com a região da axila, não. Grêmio parte velocidade na ponta direita, linha lateral, Enamorado por dentro. Boa bola, chegou o Pavon pra bater, não bateu, levou pra linha de fundo, demorou demais, cruzou, travado pelo Arão. Demorou Pavon, mas ganha escanteio pro Grêmio na ponta direita e Sonda. E o Santos assustado, né? Depois daquele quase pênalti do Lucas Veríssimo, mais uma chegada pelo lado esquerdo da defesa. O Pavon tentou o cruzamento bloqueado. Escanteio para o Grêmio, 7 minutos da segunda etapa. Seu novo Ter está mais perto do que você imagina. Vira a chave com consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Escanteio para o Grêmio. Bateram 1-1, 7 jogados. Segundo tempo, levantou na primeira trave. O corte de cabeça. Tira a marcação do Santos. Volta. Gabigol fez a parede no círculo central. Passe em alta velocidade. Miguelito pela meia esquerda. Cruza a fronteira. 3 em cima dele. Miguelito adianta. Toma a falta. É para cartão, não. Ele faz sinal para o Miguelito. Levanta, diz Bruno Aleu. Levanta, diz Bruno Aleu. É futebol raiz que você quer? Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Grêmio com a posse de bola no campo de defesa pela meia esquerda, trabalha a jogada Caio Paulista. Caio Paulista recua dentro da grande área. O Everton vai para a Copa do Mundo. O Everton de perna direita quebra para o campo de ataque. Sobe para tocar de cabeça, Veríssimo falhou. Carlos Vinícius ganhou. Chapelou Adonis. Bração. Pegou. Carlos Vinícius meio, né? Devagar, achou que não ia dar. Ele chega em todas, hein, Sonda? Chega em todas, mas alguém acorda o Lucas Veríssimo, viu, Martelli? A segunda que ele quase entrega nessa segunda etapa, o lançamento da defesa. Carlos Vinícius ganha dele, quase ganha do Frias. Pra sorte, teve a saída do Brasão. Pra mim, o Grêmio voltou melhor pra segunda etapa. O Santos corre um risco gigantesco ao deixar Lucas Veríssimo e Adonis Frias no mano a mano contra Carlos Vinícius e Bright White, os dois centroavantes do Grêmio. Para mim, o Cuca demora a mexer no time
deveria colocar um terceiro zagueiro, sacar o Miguelito, que apesar da assistência faz o jogo abaixo, e aproximar o Rony do Gabigol, para aí sim ter velocidade para contra-atacar. O Grêmio é melhor neste segundo tempo, Martelli. Cabos Elétricos Silvio, a líder do Brasil. Se é Silvio, você pode confiar. 8, agora 9 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Desce o Peixe no círculo central. Gabigol trabalha, volta a jogada. Miguelito armando, passando na entrada da grande área, meia direita. Bom tempo, pediu, bom tempo, recebeu, bom tempo, soltou a entrada da área. Miguelito para Rony, travado. Não era nem o Rony. Era o Gustavo Henrique travado pela marcação do Grêmio. Tenta descer o contra-golpe, é Namorado. Domina pela meia direita, corta a marcação no bote. Limpo, bonito, legal. Na bola ganhou. Escobar abriu jogada para a meia esquerda. Lançamento na linha de fundo de novo. Escobar cruza para trás, dominou, limpou, bom tempo, rolou. Gabigol vai fazer. Gol! Gabigol! Sai mal, é Namorado, Escobar ganha, abre a jogada pela meia direita na quina da grande área. Miguelito, de novo, devolve a bola na linha de fundo, na meia esquerda, cruzamento para Bom Tempo, teve toda a calma do mundo. Ele estava na quina da grande área, da pequena, na meia esquerda, tava para bater, puxa, atrai, busca, dois marcadores vão nele, ele chapa a jogada na marca penal, tava Gabigol, na marca penal tava Gabigol, de perna direita mostrando o recurso, no contrapé do goleiro Everton, foi com precisão, foi chapado, foi bonito, no canto inferior direito de Everton, nada pôde fazer o goleiro do Grêmio. Gabigol de novo, o segundo dele, o segundo do Santos, na marca dos 10 minutos jogados do segundo tempo, cara do jogo, agora em Porto Alegre, Grêmio 1, Santos 2, Sonda. Sem Neymar, sem Rollheiser, sem Barreal, quem vai chamando a responsabilidade é Gabriel Barbosa, o Gabigol. Uma grande jogada do ataque do Santos, a triangulação do Escobar com o Gabriel Bom Tempo, passe na pequena área, Gabigol com a perna direita bate de primeira, vence o goleiro Everton, está marcando 2-1, mesmo sem ser melhor o Santos faz o segundo. O Grêmio 1, Santos 2 aqui em Porto Alegre, Martelli. Mexe o Grêmio na sequência, quis nem saber, Léo, mas que nem saber. Sonda me confirma, mas acho que o TT veio aí, não é isso, Sonda? Isso, TT, camisa 21 para a saída do Enamorado, 99. E foi bastante vaiada essa troca do Luiz Castro, porque o TT, embora tenha sido formado aqui pelo Grêmio, ainda não rendeu nessa temporada. Ô, Léo Jens, o Enamorado perde a bola, sai o gol. Tem um lance sequência que o Brasão se choca com o atacante do Grêmio. Assim, não precisa mais disso, né, gente? Cara, não precisa, é um choque normal. Aí, cara, é um teatro, pra parar o jogo. Mas o Grêmio perde a bola com o Enamorado, o TT entra, o Luiz Castro não quis nem saber, Léo Jens. Exatamente, o Enamorado foi quem perdeu a bola, que gerou o gol do Santos, saiu do jogo para a entrada do TT, o jogador com quem o Luiz Castro trabalhou na Ucrânia também, no Shakhtar Donetsk, que ele gosta muito desse atleta, que ainda não engrenou com a camisa do tricolor gaúcho. No lance do gol, para mim mais um erro individual, que tem uma pitada de azar também, compromete a atuação do Grêmio até aqui. Foi o Arthur escorregar no momento em que o Gabriel Bom Tempo recebeu a bola. Ele poderia travar o chute ou recuperar a bola. O Arthur escorrega e a partir dali o Santos consegue criar a sua chance de gol. O Grêmio era melhor, mas quem chega ao segundo gol é o Santos, Martelo. O Terra mudou o conceito de SUV, vira a chave com consórcio Volkswagen, conquiste o seu, acesse consórciovw.com.br. Na Bandeirantes, o torcedor do Peixe tá feliz da vida, tá espetando a bola para Gabigol, tá espetando a bola, o Gabigol tá fazendo os seus gols. 13 minutos jogados do segundo tempo de bola rolando. 1 para o Grêmio, 2 para o Santos na nova frequência da Bandeirantes para São Paulo e para a região metropolitana do 107.3. Bandeirantes com você, levando o Grêmio no ataque. Carlos Vinícius lançado, bateu no gol. Gol!
Vinícius, Carlos Vinícius. 9 gols no Campeonato Brasileiro para bater na porta da artilharia do Brasileirão de novo nas costas da zaga. Abertura de bola pela meia-direita, estava sozinho, mas estava livre. Tinha todo o tempo do mundo. TT lança a bola nas costas da zaga. O Adonis estava fazendo o que, o Frias? Toda a linha de impedimento na entrada da grande área. Bem, o Adonis dá condição com a ponta da chuteira esquerda. De novo, uma vez nas costas de Veríssimo. Agora nas costas de Adonis. Domina Carlos Vinícius, perna esquerda na bola. Um voleio no canto inferior esquerdo da meta do Brasão. Duelo de artilheiros em Porto Alegre. 2 de Gabigol agora. 2 de Carlos Vinícius. O artilheiro do Brasileirão tá aí. Carlos Vinícius empata o jogo. 2 pro Grêmio. 2 pro Santos, Sonda. Mas não pode, né, Martelli? 2 vezes depois de fazer o gol, a defesa do Santos dorme. O lance é ajustado, mas me parece em condição legal o Carlos Vinícius. O cruzamento veio da direita, nas costas do Adonis Frias. Ele domina e chuta muito forte, bate cruzado. O gol está confirmado pelo VAR. E o Grêmio vai empatando mais uma vez. Grêmio 2, Santos 2. Demorou mais para confirmar o gol, que foi, né, o Léo James prontamente já disse aqui, posição legal, do que mandar seguir o pênalti que o Trace não avaliou. 2-2, que jogo, hein, Léo James? O pé do Frias dava condição ao Carlos Vinícius. Me parece urgente que o Cuca coloque o Santos com 3 zagueiros, porque 2 deles precisam segurar o Carlos Vinícius. Se ele ficar no mano a mano, seja com o Lucas Veríssimo ou Adonis Frias, o Santos vai perder esse jogo aqui. Então é urgente que o técnico do Santos faça uma troca na sua equipe, ou então recue o Ilharão para ser um terceiro zagueiro. A proposta do Grêmio é muito clara: chegar aos lados do campo e a partir dali fazer cruzamentos para a área. Lá estarão Carlos Vinícius, o autor dos 2 gols, e o Bright White. Por isso o Santos precisa de 3 zagueiros. 3 zagueiros para marcar os 2 atacantes do Grêmio. E assim também, com uma linha de 5, evitar que os cruzamentos sejam feitos para a área. Os jogadores do Grêmio têm muita liberdade para cruzar, Maté. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 17ª rodada, na Arena do Grêmio. Relógio marca 16 jogados no segundo tempo. Jogo bom, hein? Grêmio 2, da Bandeirantes, Santos também 2. Maracanã, daqui a pouco, em 35 minutos, o Flamengo pega o Verdão. Luiz Fabiani. QG de Esportes da Bandeirantes, fala, Bueno. Além de Flamengo e Palmeiras, logo mais temos agora Mirassol e Fluminense. Mirassol vai ganhando pelo placar de 1-0, gol de Denilson. Abra as Press, transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Carlos Vinícius e Lucas Veríssimo. Falta para a equipe do Grêmio. Pede perdão ali o Lucas Veríssimo. Foi sem querer, mas o sem querer também é falta e também dói. Não é isso, Sonda? É isso, Martelli. Teve falta e tá rolando um duelo, além do duelo de gols, né, de goleadores do Carlos Vinícius e do Gabigol. Um duelo também de provocações. Depois do segundo gol do Santos, o Gabigol foi lá, provocou a defesa do Grêmio. E depois do gol de empate, o Carlos Vinícius foi lá provocar o Gabigol. Então os dois estão se estranhando, além dos gols, nessa noite aqui em Porto Alegre. Componentes de suspensão, transmissão e direção é Nakata, qualidade em qualquer caminho. Pode contar. Agora sim, Maracanã, chega mais dias aí, Luiz Fabiani. Com os retornos de Pulgar e Plata, a equipe do Flamengo já no campo de jogo realizando trabalhos de aquecimento. E o Palmeiras com Felipe Anderson, opção no banco de reservas, Martelli. Daqui a pouco, em 34 minutos, tem Flamengo e Palmeiras na Bandeirantes. Ulisses Costa transmite o jogo, olha o Grêmio vem descendo, chute pro gol! Olha o chute pro gol! Gol! TT na estrela de Luiz Castro, ele botou o cara no jogo, quina da grande área, o passe é pra ele, bolão pra
lá TT na entrada da grande área, na perna esquerda, ele escapa, bota a bola com a mão no canto inferior direito de Brasão. Não dá pra respirar na Arena do Grêmio, não dá pra vacilar na Arena do Grêmio. Hoje a bola tá entrando, TT acabou de entrar em campo, vira o jogo pro Imortal, pra explosão do torcedor do Grêmio, lá em Porto Alegre, na marca dos 18 minutos jogados do segundo tempo. TT, apostaram em você, TT, para no gol, agora Grêmio à frente pela primeira vez do jogo, TT faz, Grêmio 3, Santos 2, Sonda. É o gol da virada, Martelli, o gol que pode significar um novo caminho no retorno de TT ao imortal tricolor. O gol que foi construído pelo lado direito, a tabela com o Pavon. O TT recebe na meia direita, entrando na grande área, escapa da marcação do Escobar, que quase fez o pênalti, e bate colocado no canto direito do Gabriel Brasão. Um gol bonito do Grêmio para virada aqui em Porto Alegre. O Santos vacila, Grêmio 3, Peixe 2. Léo James, que jogaço em Porto Alegre, Léo. Para mim o Cuca demorou para mexer. Já era para ele ter colocado um terceiro zagueiro. O Santos tem muita dificuldade no segundo tempo para segurar os dois atacantes mais avançados. E agora com a chegada do TT, que é o ponta direita. O Grêmio já dominava o jogo antes mesmo do segundo gol ali do Gabigol, o gol do Santos. Ali o Grêmio já era melhor. Amplo domínio na segunda etapa, como diria o outro, Martelli. O futebol não aceita desaforo, o Cuca demorou e o Santos está perdendo o jogo. Com pontos de suspensão, transmissão em direção à Nakata, qualidade em qualquer caminho pode contar. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Brasileirão, 17ª rodada, jogaço de bola, Arena do Grêmio, relógio marca 20 minutos jogados do segundo tempo. Grêmio 3, Carlos Vinícius 2 vezes e TT. Santos 2, Gabigol 2 vezes. Na Bandeirantes Maracanã, daqui a pouco tem 30 minutos pro jogo. Pro jogaço de bola. Flamengo e Palmeiras, diz aí Luiz Fabiani. Palmeiras reforçado de Alexander Barbosa, que vai chegar somente depois da Copa do Mundo, certamente acompanhando a partida de seu novo clube. Por outro lado, o Flamengo apostando as fichas em Pedro, que se marcar fará do Verdão a maior vítima de sua carreira pelo rubro-negro. Martelli. QG de Esportes da Bandeirantes, Bueno. Com a derrota parcial do Santos, entra na zona de rebaixamento com 18 pontos, mesmo antes do Corinthians jogar com os mesmos 18 pontos, porém com uma partida a menos. Curtindo o futebol da Bandeirantes com você nesta noite de jornada tripla da Bandeirantes. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Santos na zona do rebaixamento. Corinthians, que estava na posição do Peixe, joga amanhã contra a equipe do Galo. 6h30 na Bandeirantes. Ulisses Costa transmite o jogo. Até quando, hein? Até quando não vamos falar de Cuca? Ou não é para falar mesmo, Léo James? Não, eu acho que o Santos melhorou com o Cuca em relação ao que era feito pelo Voivoda. Tem uma estrutura de time. Hoje o Santos está muito desfalcado, já é difícil escalar os 11. Quando o Santos perde 2, 3, 4 jogadores, aí fica ainda mais complicado. Dos 4 homens de frente que o Cuca geralmente escala, Gabriel Bom Tempo, Neymar, Roleiser e Barreal, ele só tem um hoje à disposição, que é o jovem Bom Tempo. Os outros todos são desfalques e o elenco do Santos não é dos mais fartos do Campeonato Brasileiro, Martelli. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Placar de 3-2 pro Grêmio, 3 pro Grêmio, 2 pro Santos. É torcedor do Peixe, na Bandeirante está difícil, está dura a vida do torcedor do Santos. Saiu jogando o Grêmio, falta no campo de defesa, derrubado o Pavon. Falta nele, é isso, Sonda? É isso, Martelli, saiu jogando o Pavon com muita categoria, levanta o torcedor aqui na arena, mais de 40 mil torcedores, representando bem o que importa essa vitória para o Grêmio, que vai empurrando o Santos para a zona de rebaixamento. Falta no campo de defesa, cobra o Everton. Seu novo Télio está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br.
O Everton para a cobrança de falta na entrada da grande área. Placar de 3-2 para a equipe do Grêmio. Na Bandeirantes, na nova frequência para São Paulo e para a região metropolitana. Memoriza aí no seu carro, no seu aparelho 107.3, 1073, 1073. Com a mesma qualidade de sempre, só subindo a audiência da Bandeirantes. Saiu jogando mal agora o Santos. Ganha o Grêmio. Na meia esquerda, descida de bola. Vem cruzamento, entrada da grande área. Veríssimo para baixo, tira. Arão corta de pé na direita, afasta. Que isso, bom tempo. De ombro. Ganhou TT na ponta direita. Carlos Vinícius, entrada da grande área. Fintou, limpou, passou de 2, ameaçou bater. Protege bem demais Carlos Vinícius. Que grande jogador é Carlos Vinícius. Recua. Sai jogando o Grêmio do Círculo Central do gramado. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A Muso domina pela meia esquerda. Abandona a ponta por dentro. Zulu. Nossa. Aí é loucura, hein, Sonda? Bandeirantes, o canal do esporte, jogou muito longe, né? O Amuso tentou puxar para dentro, bater cruzado, mas jogou realmente muito longe do gol do Brasão. Tiro de meta, o Santos tem pressa, perde por 3-2. Placar de 3-2, isolou o Amuso. Placar de 3-2, o Santos está perdendo o jogo para a equipe do Grêmio. É a terceira vez, hein? As contas aqui dos últimos jogos que o Santos sai à frente, toma empate. Aconteceu contra São Lourenço, aconteceu contra a Bahia. Quando era empate, tá bom. Agora tomou a virada o Peixe. 24 minutos jogados deste segundo tempo. Daqui a pouco, 27 minutos para a bola rolar no assalto do Maracanã. Ulisses Costa assume o microfone da Bandeirantes. Flamengo e Palmeiras. 9 da noite. Mais cedo, o Rogério Assis trouxe. Empate 1-1 com vaias na saída dos jogadores do São Paulo. São Paulo empate 1-1 com o Botafogo, hein? Que situação. Está jogando o Grêmio no campo de defesa, trabalha a jogada Arthur, o experiente jogador, ex-jogador europeu, vai para o campo de ataque mais uma vez. Arthur está emprestado, ainda é de certa forma, né? Vamos ver o que vai acontecer. Recomeça Arthur no campo de defesa, 25 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando, trabalha na entrada da grande área o Everton. O Everton para a meia direita, para seu cobrador de zaga, trabalha para a fria, ou melhor, Luiz Eduardo por dentro, de primeira para Pérez recua pela quarta zaga, Vieri pela meia esquerda, tenta descer para o campo de ataque, acelera a bola para a meia esquerda, para Caio Paulista, elevou na entrada da grande área. A Musa escapou do Adonis, que se recupera de pé na direita, põe pra fora. Manuel pro Grêmio bater no campo de ataque pela meia esquerda. É futebol raiz que você quer? Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Vai para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Grêmio. Tá vencendo o jogo pelo placar de 3-2. 25 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. E o Cuca não mexe, viu, Léo Dins? Grêmio é melhor no jogo e o Cuca não mexe, não muda. E agora já é tarde para fazer o que eu falei aqui, para colocar 3 zagueiros. O Santos já está em desvantagem no placar. Demorou muito o técnico do Santos para se mexer, até não fez trocas ainda. Me parecia muito claro que com 3 zagueiros o Santos teria uma sobra para os 2 atacantes, o Carlos Vinícius e o Bright White, teria 3 zagueiros para marcar os 2 atacantes, e os laterais do Santos conseguiriam evitar os cruzamentos para a área. O Cuca não fez isso, não se mexe, o Santos é totalmente dominado no segundo tempo, Martelli. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Vem Santos para o campo de ataque, passe errado do Arão, ganha o Grêmio, a Musa abre a jogada para a meia direita, escapa em velocidade, vai-se embora, TT, passadas largas, meia direita, entrada da grande área, girou pela ponta, boa bola para Pavão cruzou rasteiro, em cima da marcação, corta a zaga, põe para fora. Lateral para o Grêmio bater no campo de ataque para a meia direita. Daqui a pouco vem ele, Ulisses Costa, para transmitir a você no estádio do Maracanã. 9 da noite tem Flamengo, tem Palmeiras em campo, jogaço. Vale a liderança virtual, né, do Campeonato Brasileiro. Flamengo tem um jogo a menos contra o Mirassol. Cabos Elétricos Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Lateral para o campo de ataque dessa equipe do Grêmio pela meia direita, carrega Arthur pelo círculo central do gramado, gira no campo de defesa, vem o Grêmio vencendo o jogo pelo placar de 3-2 na Bandeirantes sem pressa. Lá atrás, Luiz Eduardo volta para o Everton gira o jogo pela meia esquerda, vence, bora para o campo de ataque, Vieri tenta descer mais uma vez à frente, viu que sobe a marcação de Gabigol, ele volta o jogo dentro da grande área para o Everton na meia-lua de sua pequena área, ele tenta lançar à frente, um tapinha de primeira, inteligente a bola do TT, vai-se embora o Grêmio botando o Santos na roda, cruza a fronteira pela ponta direita, passe interceptado pela marcação, no círculo central, bem posicionado, Arthur ganha mais uma, gira a jogada pela meia direita, TT pisa na bola, volta a jogada para Arthur ergue a cabeça, vai o motorzinho do Grêmio, gira pela meia esquerda, um tapinha de primeira para Vieri volta a jogada pela quarta zaga, recomeça a equipe do Grêmio.
3 pro Grêmio, 2 pro Santos. O Tenda Atacado joga no seu time. Com a nossa seleção de ofertas, a conta fecha na loja, no app e no site. O Everton dentro da grande área, quebra para o campo de ataque, vai lançar na frente, Carlos Vinícius aposta a corrida, ganhou na grama, no tempo de bola inteligente, Lucas Veríssimo, chapa de primeira para Igor Vinícius, o círculo central, de primeira para Gustavo Henrique, ele escapa da marcação, sofre a falta, árbitro para o jogo, falta centralizada, campo de ataque, do zagueiro Luiz Eduardo, é isso, Sonda? Isso, Martelli, depois de muito tempo o Santos volta a frequentar o campo de ataque, o Miguelito foi derrubado, puxado pelo Luiz Eduardo, uma falta boa para colocar na área, quem sabe um gol de cabeça, o Santos buscando o empate aqui em Porto Alegre. Falta para o Santos bater no campo de ataque pela meia direita. Daqui a pouco vem ele, Ulisses Costa. Na Bandeirantes, no Maracanã. O Flamengo enfrenta o Palmeiras. Jogaço em 23 minutos. Rola a bola lá no Maracanã. Fabiane tá por lá. O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Falta para o Santos bater no campo de ataque. Vai para a bola, bom tempo. Nada de Cuca mexer, hein? 29 jogados, levantamento, entrada da grande área, quarta marcação. Afastou a zaga, mal do Grêmio, voltou para Rony dentro da grande área, caprichou, bateu no gol. Para fora do gol! Passe esquerda do Everton. Chutaço de Rony. Mas já não valia mais nada, hein, Sonda? Já estava impedido o atacante santista, mas de fato foi um belo chute, bateu cruzado, colocado, quase que vai no ângulo esquerdo do Everton, mas um pouco à frente o atacante santista quando recebeu o passe, por isso o jogo já invalidado. 30 minutos da segunda etapa, Grêmio 3, Santos 2. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Campeonato Brasileiro, 17ª rodada lá na Arena do Grêmio. Jogaço de bola. Relógio marca 30 minutos jogados do segundo tempo. Grêmio 3, 2 de Carlos Vinícius, 1 de TT. Santos 2, 2 de Gabigol. E desce o Grêmio dentro da grande área. Cá Paulista perde a jogada. Leva pra linha de fundo, levanta para o toco de cabeça. Vai voltar pra TT, corta mal a zaga. 30 jogados lá no Maraca. Fala Luiz Fabiani, já Flamengo e Palmeiras aí, Fabiani. Conta em jogo, meu caro Pedro Martelli, porque o Flamengo não perde para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro desde 2017. O Verdão entra pressionado, com nota e tudo da Mancha Verde, pedindo a cabeça do técnico Abel Ferreira. Martelli. QG de Esportes da Bandeirantes, fala, Bueno. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Novo Horizontino vence por 2-1 a equipe do Ceará, enquanto o Fortaleza vence por 3-0 a equipe do Londrina. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, é Vonder, a ferramenta do Brasil. Léo Jens, 31 jogados, Grêmio 3, Santos 2. Fala, Léo. Vem a primeira troca do Cuca, Martelli. Lautaro Dias, camisa 19, entra no ataque do Santos na sequência. Aos 31 minutos, a primeira mudança do Cuca. Léo Jens. Segundo tempo de amplo domínio do Grêmio, que é muito melhor do que o Santos. E para mim o resultado está na conta do Cuca, que demorou para mexer no time. Era para ter voltado já com 3 zagueiros, aproximar o Rony do Gabriel Barbosa. O Santos não jogou na segunda etapa. O Grêmio é muito melhor, agora ele vai fazer uma troca que para mim não faz o menor sentido. É uma noite infeliz do Cuca aqui em Porto Alegre. Estabilidade, conforto e segurança na reta da curva da estrada e na rua, amortecedor HG da Cata. Pode contar. 32 minutos jogados deste segundo tempo, 3 pro Grêmio, 2 pro Santos. Vem pro campo de ataque, a equipe do Grêmio na meia esquerda. A Musa escapa da marcação por dentro, trabalha a jogada à frente para Bright White. Bright White volta para Musa, Musa para a meia esquerda, pisar a bola, recua. Trabalha o Grêmio no campo de defesa. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Desce pro campo de ataque na meia esquerda. Arthur, o capitão. Entrada da grande área. Se limpar, tem perigo. Arthur abriu jogada, meia direita pra TT. Pisou na bola, quina da área. Ergueu a cabeça, voltou pra Pavon. Passe errado. Rony dá um tapa na bola de perna direita. Um tapinha só pra interceptar. Recua a jogada no círculo central de primeira pra Vieri. Vieri abre a jogada pra meia esquerda pra Cal Paulista. Cal Paulista. Esqueceram já do Cal Paulista, né? Entregada dele. Acabaram as vaias. Caiu o Paulista na meia esquerda. Pisa a bola para Muso. A Muso rente. A linha lateral dos técnicos para Arthur. Arthur para Muso. A Muso volta o jogo. No campo de defesa, sob aplausos da torcida de Imortal. O Grêmio controla o jogo em Porto Alegre. Motopeças de qualidade Nakata. Conte com o desempenho e a confiança da marca líder em suspensão. Também em motopeças é Nakata. Nakata pode contar.
Nada do Cuca, hein? Nada do Cuca mexer. Vai ser agora. Jogo parado, falta marcada. Santos, campo de defesa na meia esquerda, não. Mandou seguir. Lautaro, nada de Lautaro em campo. Veríssimo carrega a bola para o campo de ataque. Na meia direita, gira para Igor Vinícius. Vinícius pisa na bola, rola a bola nos pés de Bom Tempo. Bom Tempo pelo círculo central do gramado de primeira para o passe de Gustavo Henrique. Gustavo Henrique pela meia direita para Miguelito. Miguelito abre a jogada pela ponta direita para Vinícius. Igor Vinícius penteia a bola. Se apresenta para o campo de ataque mais uma vez. O Gabigol. Gabigol não recebe a bola. Ele volta no campo de defesa. No círculo central do gramado Arão. Arão, espaço criado, boa bola. Meia direita, Igor Vinícius antes dele. Miguelito, linha de fundo, passou Igor Vinícius. Miguelito não soltou, pisou na bola, carregou, ergueu a cabeça, não soltou. Agora sim, para Gabigol, Gabigol para Miguelito, Miguelito para Gabigol. Na entrada da área, não chuta. Rola a bola para Arão, Arão para Rony. Rony de calcanhar, meia esquerda. Na canhota, vai cruzar Escobar. Travado pela marcação. Se estica todo, o TT põe pra fora. Cabos elétricos Sil, Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Desce o Santos, passe errado, corta a marcação, TT ganha. 3 dedos a bola no contragolpe, intercepta. Gustavo Henrique no campo de ataque na meia esquerda. Ganha pelo círculo central para Veríssimo. Tá inteiro no campo de ataque a equipe do Santos. Santos com os 2 zagueiros no círculo central. Rony dá um tapa na bola de primeira para Gabigol. Gabigol pela meia esquerda para Gustavo Henrique. Gustavo Henrique para Bom Tempo. Bom Tempo escapou da marcação, entrada da área para Rony. Rony girou, bateu, loucura. Por cima do gol. Mal. Mas teve desvio, tá justificado, hein? Rony ganha escanteio, ponta direita pro Santos, é isso? Isso, Martelli desviou, foi para escanteio e eu tô achando que o Cuca quer deixar o Lautaro Dias passando um pouco de frio, porque já teve a oportunidade da troca, tá ali parado ao lado do Cuca, mas por enquanto não vai entrar. Escanteio, cobra o Escobar pelo lado direito. 34, quase 35 minutos jogados do segundo tempo, nada do Lautaro, hein? 5 minutos e nada do Lautaro. Gabigol lá no meio da grande área. Tô vendo mais um ali pra mexer, hein? Escanteio para a equipe do Santos bater na meia direita. Toma distância, vai pro levantamento. Escobar autorizado. Perna esquerda na bola, levantou, segunda trave. Vai Arão, Arão tocou de cabeça pro meio da grande área. Veríssimo brigou no bate-rebate, vai pela linha de fundo. Tiro de meta pro Grêmio. Sonda. Tiro de meta, sem perigo a jogada ofensiva do Santos e vai ter 2 trocas, né? Vai ter o Robinho Júnior, camisa número 7, também ao lado do Lautaro Dias. Agora sim a movimentação começa. Na próxima bola fora, o Cuca vai mexer pela primeira vez. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se na carta você sabe, pode contar. Na Bandeirantes, na nova frequência em 107.3 para São Paulo e para toda a região metropolitana, para você memorizar. Vai lá, para memorizar, 107.3, a nova frequência da Bandeirantes. Daqui a pouco, 15 minutos tem para você Maracanã. O Flamengo enfrenta a equipe do Palmeiras, jogaço na Bandeirantes. Ulisses Costa transmite o jogo. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se na carta você sabe, pode contar. Lateral para a equipe do Santos bater no campo de ataque pela meia esquerda. Nada de Lautaro e nada de Robinho. Agora acho que vai, hein? Vai mexer o Santos. Sonda. Agora vai, Martelli. Tá saindo o William Arão, camisa 15, para a entrada do Lautaro Dias, camisa 19. E tá saindo também o Rony, camisa 11, para a entrada do Robinho Júnior, número 7. Portanto, Robinho em campo, Lautaro também. Rony e o William Arão vão embora. Ele vai mexer no esquema, Léo Jeans. Vai pro tudo ou nada. Vai jogar com 4 atacantes agora. Sinceramente, se o Santos espera que o Lautaro Dias vá resolver o jogo, esquece. Ponta direita, o Robinho joga mais aberto, com o Gabriel Barbosa como centroavante. Esse é mais ou menos o desenho do Santos para os minutos finais. O Santos está perdendo. O Cuca abre de vez o time, Martelli. Placar de 3-2, 37 minutos jogados do segundo tempo. Vai mexer também o Grêmio aí, Sonda. Tá saindo o artilheiro Carlos Vinícius, 2 gols na partida, 9 no Campeonato Brasileiro. Vai entrar o Wagner Leonardo, camisa 3, zagueiro formado no Santos. Vai para um esquema de 3 zagueiros, o Luiz Castro. Ele também mexe no esquema, o Luiz Castro, hein, Léo Jeans? Para os minutos finais, o Grêmio vai com 3 zagueiros. O Luiz Castro faz o que o Cuca deveria ter feito lá no início do segundo tempo. Não fez, por isso perde o jogo. O problema do Santos é tático. E quando o problema é tático, isso está na conta do treinador, Martelli. 37 minutos jogados, 3 para o Grêmio, 2 para o Santos. Cruzamento para o meio da grande área, mergulha. Lucas Veríssimo tira a toca de cabeça, tendo atacado. Craque em economia e sempre jogando junto com você. Corre que tem golaço de oferta te esperando na loja, no app e no site.
38 minutos jogados de segundo tempo na Bandeirantes para você, levando de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo. As emoções do Campeonato Brasileiro na 17ª rodada. Arena do Grêmio, por enquanto, vai dando Grêmio 3 para o Grêmio 2 para o Santos. Tomou a virada em Peixe. O Everton quebra para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça, corta a marcação, Veríssimo pela meia esquerda. Para Escobar, Escobar por dentro, passe curto, ganhou Arthur, sofre a falta, árbitro para o jogo. No corredor central da intermediária para cartão. E para cartão para o Gustavo Henrique aí. É isso, Sonda. É isso, o Martelli está expulso, Gustavo Henrique, 48, já tem cartão amarelo, reclama bastante o garoto do Santos. E olha, pelo critério do Bruno Arleu, foi até um pouco demais esse cartão, a falta aconteceu, mas está expulso o Gustavo Henrique, 48, prejudica o Santos nessa reta final. Eu achei que ele tinha esquecido, viu, Léo Jens? Que ele dá o cartão, aí o Gustavo Henrique está reclamando muito, ele passa, ele volta, aí ele vê. Opa, já tem. Merecido, Léo. E agora eu quero ver o que o treinador do Santos vai fazer. Porque ele abriu o time de vez, colocou 4 atacantes, o Lautaro pelo lado esquerdo, o Robinho Júnior pelo lado direito, e ele perde um meio-campista, ele perde um volante, já tinha sacado o William Arão. Então o Cuca vai precisar mexer novamente no time para corrigir o posicionamento nesses minutos finais. Para mim, uma noite infeliz do treinador do Santos. Repito isso novamente. Placar de 3-2, 39 minutos jogados, está expulso de campo Gustavo Henrique, demora para levantar Bright White. Demora para levantar Bright White. Daqui a pouco na Bandeirantes vem aí no estádio do Maracanã, Ulisses Costa transmite o jogo para você, Flamengo e Palmeiras, jogaço. O jogo da rodada, hein? Flamengo e Palmeiras em 12 minutos da Bandeirantes. Mais cedo, Rogério Assis trouxe um empate em 1-1, 1 para a equipe do São Paulo, 1 para a equipe do Botafogo. São Paulo foi sob vaias para os vestiários e terça-feira tem Boston River, hein? Pela Sula, o São Paulo não vive boa fase. Gustavo Henrique fora. Quem temos no banco do Santos aí, os remanescentes, por gentileza, Sonda? Vamos lá, Martelli. Goleiro Diógenes, Davizinho, Zé Ivaldo, Luan Pérez, João Ananias, João Alencar, Tomás Rincon, Christian Oliva, Samuel Pierre e Moisés, os que restam no banco do Santos. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 17ª rodada, Arena do Grêmio, lá no Sul, relógio marca 40 minutos jogados no segundo tempo. Grêmio 3, 2 de Carlos Vinícius, 1 de TT, Santos 2, 2 de Gabigol, Maracanã, fala Luiz Fabiani. Times no túnel para acesso ao campo de jogo. Palmeiras de Carlos Miguel, Giai, Gomes, Murilo e Arthur, Martínez, Marlon Freitas, Andréas e Arias, Alan e Flacos, escolhidos de Abel Ferreira. Martelli. Plantão esportivo da Bandeirantes, o QG de esportes é seu, Bueno. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Maringá vai empatando em 1-1 com a equipe do Santa Cruz. Outro jogo neste momento é Maranhão 0, Caxias também 0. Tá curtindo o futebol da Bandeirantes dessa noite de sábado. Falta pouco, torcedor do Verdão, já vem Flamengo e Palmeiras na Bandeirantes. Está jogando no campo de defesa o Everton, entrada da grande área, perna direita quebra para o campo de ataque. 41 e 30 jogados deste segundo tempo, toca de cabeça Veríssimo. Veríssimo no seu concentrado gravado, tenta o passe à frente, domina Bright White. Bright White voltando de posição. Irregular, é isso, Sonda? É isso, Martelli, impedimento marcado. Quando o Cuca vai mexer mais 2 vezes, vai entrar o Samuel Pierre, camisa 81, na vaga do Miguelito, número 30, e também entrando o Moisés, camisa 21, na entrada do Gabigol, autor de 2 gols do Santos, muito vaiado aqui na Arena do Grêmio. Estão confirmando, saindo o Miguelito e o Gabigol, entrando o Samuel Pierre e o Moisés. Mudanças no Peixe. Gabigol não curtiu muito não, viu, Léo? Não, e o Cuca agora tenta reforçar o setor de meio campo com a entrada do Samuel Pierre por dentro e o Moisés para tentar puxar os contra-ataques pelo lado esquerdo. O Lautaro Dias é quem termina como o centroavante titular do Santos. Você depender dos gols do Lautaro Dias, sinceramente, é algo bem complicado para o Santos. Martelli. Escanteio para a equipe do Santos, bater no campo de ataque lá pela ponta esquerda, a imagem recuperada do Gabigol, louco da vida. Louco da vida com a alteração, hein? Louco da vida, não é com auxiliar não, é com o... Nossa, Gabigol não curtiu não. Escanteio para a equipe do Santos, bater pela meia esquerda, bom tempo, toma distância, 43 minutos jogados no segundo tempo. Escanteio para o Peixe,
Um a menos. Vai pra bola, bom tempo. Primeira trave, corta a marcação, sobe pra tocar e toca bem. De cabeça, tira a zaga do Grêmio. Volta pra bom tempo. Bom tempo, insiste, levantamento, desvio pela linha de fundo. Pegou por último no jogador do Peixe, era o Adonis. Tiro de meta pro Grêmio, só isso, Sonda. Adonis Frias, zagueiro, só isso, né? Tentou o cabeceio direto para fora. A bola vai, tiro de meta já cobrado pelo Everton. Na sequência, o Grêmio vai mudar mais uma vez. Pela última vez, Marcos Rocha, ex-Palmeiras, camisa 14 na sequência. Léo James, finzinho de jogo, 43,5. Léo tá dando o Grêmio. Santos com jogador a menos. E a vitória do Grêmio é merecida, porque foi o melhor time nesse duelo em Porto Alegre. Dominou a segunda etapa a partir dos seus 2 centroavantes de área, Carlos Vinícius e Bright White. O Cuca insistiu em jogar com mania de 4, deixar Lucas Veríssimo e Adonis Frias no mano a mano. Os 2 zagueiros do Santos ficaram expostos. Por isso o Grêmio de Luiz Castro vence o jogo aqui, Martelli. Vem pro campo de ataque, o Grêmio no campo de ataque para a esquerda, escapa da marcação, Amusa pede a falta, árbitro não marca, 44 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. O Santos vai buscando empate, mas sem Gustavo Henrique, um jogador a menos é difícil. Tome contra-golpe pro Grêmio. A abertura de bola lá pela ponta direita. Vai-se embora Pavon. Pavon por dentro. TT para Pavon, linha de fundo. Acelerou Pavon na cobertura. Escobar põe em linha de fundo. Escanteio pro Grêmio bater na ponta direita, Sonda. Pavon na sua última jogada no jogo tentou a linha de fundo, a tentativa do cruzamento. O Escobar fez o corte. Tá saindo o Pavon na última troca. Entrando Marcos Rocha, camisa 14. Léo. Sai o Pavon, entra o Marcos Rocha, que é um lateral mais defensivo. Então fecha o time de vez, o Luiz Castro, para esses minutos finais. O Grêmio está mais próximo do 4º gol do que o Santos de empatar o jogo, Martelli. Escanteio para a equipe do Grêmio bater na meia direita. Cobrança na primeira trave, tira a marcação do Santos. 44, quase 45 em 7 minutos. Ulisses Costa assume para você, Flamengo e Palmeiras do estádio do Maracanã. 45 vai subir a placa. Mais 5. Vamos até 50. E aqui já foi, viu? Faltam 5 minutos para terminar o jogo na Arena do Grêmio. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. 8h54 na Bandeirantes, Maracanã. Fabiani, o Flamengo está escalado, Fabiani. Definido e escalado pelo técnico Léo Jardim. Flamengo de Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Everton, Araújo, Paquetá e Carrascal, Samuel, Lino e Pedro Martelli. E a escalação do Palmeiras, Fabiani. Com Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Martínez, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arias, Alan e Flaco Lopes. Mosaico por aqui, festa pronta, times em campo. Falta pouco, torcedor da Bandeirantes, assim que terminar. Grêmio 3, Santos 2, Ulisses Costa assume, faltam 4 minutinhos, vai dar tempo de ir pro Maracanã. Escanteio pro Santos bater na meia direita, vai pra bola, bom tempo, levantou, segunda trave, toque de cabeça, vai sobrar pra Moisés, voltou pra bom tempo, escapou, não escapou, porque estava em posição irregular, Sonda. Estava em posição de impedimento, ele fez o cruzamento de escanteio. A bola voltou para ele de um jogador do Santos, estava à frente. Enquanto o Cuca faz a última troca, saiu o Igor Vinícius, 18, ele que já estava amarelado, entrando o Davizinho, 27. Davizinho, 27. Léo James. Troca nesses minutos finais, mas eu vejo muito o Grêmio próximo do 4º gol e o Santos longe do empate. O segundo tempo foi de amplo domínio do tricolor gaúcho e agora tem um homem a mais no campo. O Santos está jogando com 10 jogadores. Acho muito difícil a situação do Peixe na partida e a explicação está na demora do Cuca para fazer a primeira troca, para utilizar um sistema com 3 zagueiros, para segurar melhor os 2 centroavantes do Grêmio, com o Bright White e o Carlos Vinícius. Os 2 deitaram no jogo, especialmente o Carlos Vinícius, autor de 2 gols na partida, Martelli. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa. Vonder, a ferramenta do Brasil. 47:30 jogados do segundo tempo. Grêmio 3, Santos 2. Vem Grêmio para o campo de ataque. Amuso carrega, corredor central da intermediária. Abre a jogada para a esquerda, mete a bola para cá. O Paulista levanta na segunda trave. Vai chegar o toque de cabeça, quarta marcação. Tira Escobar, afasta para Moisés para a esquerda, tenta descer para o contra-golpe, lança a bola à frente, não tem ninguém. Um jogador a menos desde o finzinho da segunda etapa. O Gustavo Henrique foi expulso, 2 cartões amarelo, tá fora. Grêmio perdendo mais uma na zona do rebaixamento.
48 minutos jogados deste segundo tempo, só mais 2. Já vem Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Ulisses Costa transmite o jogo. Arthur no círculo central do gramado, carrega a bola, prefere voltar lá atrás. Wagner Leonardo pela meia direita, mete a bola para Luiz Eduardo para Arthur pelo círculo central, tenta descer para o campo de ataque, vai terminar o jogo na arena do Grêmio. O Grêmio vence placar de 3-2, 2 de Carlos Vinícius, 2 de Gabigol e 1 de TT. Jogaço na arena do Grêmio, confortável, né, Léo Jens? Para finalizar aqui, 3 Grêmio, 2 Santos. Vence o melhor time, pelo menos por enquanto. O Grêmio dominou totalmente a partida, especialmente a segunda etapa. A estratégia do Luiz Castro era Bright White e Carlos Vinícius dentro da área do Santos, no mano a mano com os dois zagueiros, Lucas Veríssimo e Adonis Frias. A chance do Grêmio ganhar esse jogo era muito grande, principalmente pela estratégia traçada pelo Luiz Castro. Cuca foi muito mal na volta para o segundo tempo ao não adotar o sistema com 3 zagueiros. O problema do Santos hoje foi tático, Martelli. Vem para o campo de ataque o Grêmio, lançada a Musa na cara do gol para fazer para fora! Meteu um bolão, que isso, Arthur, que visão! Entre a zaga do Santos, TT sai na grande área, isola, depois é pra ir embora em Sonda. Valeu, Sonda! Era o 4º gol pintando do Grêmio, TT jogou pra fora. É isso, Martelli, o Santos quase derrotado. Um abraço por enquanto. Vem o Peixe pro campo de ataque. Vai terminar o jogo, vem aí na Bandeirantes Maracanã para Flamengo e Palmeiras, jogaço de bola, Ulisses Costa transmite o jogo, vai terminar na arena do Grêmio, 3 pro Grêmio, 2 pro Santos, bola pro Grêmio, Arthur no campo de defesa na meia esquerda, tá aberto o Santos, hein, vai-se embora Arthur carrega, sofre a falta, árbitro para o jogo. Difícil tirar a bola dele em Sonda. Difícil demais, o Arthur tá voltando de lesão, não é o mesmo jogador ainda, mas é bem diferenciado até das opções que o Grêmio tem à disposição. 50 jogados. Bruno Aleu de Araújo termina o jogo na arena do Grêmio. O Grêmio vence o Santos por 3-2 numa grande exibição e para desespero do torcedor do Santos. Na Bandeirantes vem aí Ulisses Costa, Maracanã, para Flamengo e Palmeiras. A sua Bandeirantes agora em nova frequência, 107.3 no Dial de São Paulo. Já estamos transmitindo. Corre pra cá. Rede Bandeirantes. Informação e tecnologia. Presente em todo o país, com emissoras conectadas via satélite, levando notícias do Brasil e do mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol! Ulisses Costa! Um abraço para você, torcedor brasileiro. A partir de agora na Bandeirantes tem Flamengo, tem Palmeiras para você. O árbitro apita, toca na bola. O time do Palmeiras, ela rola. Deixa ela rolar. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio do Brasil. Do time do Flamengo tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor brasileiro. Recolhe o Flamengo, bola foi solta à frente. Tá parado o jogo. Tá marcada a falta para o Flamengo bater no campo de defesa. Tá parado o jogo. Andréas chegou forte na marcação, cometeu a falta, parado o jogo. Falta pro time do Flamengo bater aí, Fabiane. Alô, Ulisses Costa, boa noite pra você e pra todo mundo que acompanha a jornada esportiva Bandeirantes. Foi forte o duelo entre Andréas Pereira e Jorginho. Claro que a torcida flamenguista pega no pé do meio-campista do Palmeiras.
É o futebol da Bandeirantes para você. E tenta descer o time do Flamengo pelo setor de direita do campo de ataque. Vem para o toque de bola. Pedro ganha a jogada. Recolheu, escapou, tentou a finta, soltou jogada no comando. Vem para tirar o time do Palmeiras. Sai jogando errado. Recolhe do campo de ataque. O time do Flamengo tenta descer. Ligado o Flamengo, bola batida. Gol! Estranho na bola. Faz a defesa Carlos Miguel. A bola vai para a linha de fundo. Primeiro minuto de jogo. O Flamengo chega forte. Escanteio para o time do Flamengo. Bater aí, Fabiane. Em boa tentativa do Carrascal, premiando a pressão na saída de bola alviverde. O chute não foi tão bem colocado, mas o Carlos Miguel foi estranho para a bola com a mão mole. Espalma em escanteio. Muitos gritaram gol aqui no Maracanã